Então vamos lá, pessoal, para mais uma aula aqui. Temos aqui a presença ilustre do professor Marcos Baroni, tá? É uma pessoa incrível aí que eu admiro muito, um profissional renomado, né, conhecido em todo o Brasil. Quem é que não conhece o Baroni aqui, não é? Dispensa apresentações, para sermos sinceros. E a palavra é dele, tá? Eu vou ser bem direto aqui. A gente vai falar sobre fundos imobiliários hoje, que é como já tivemos aqui de início, né? Uma breve percepção. O professor Baroni, de fato, ele é especialista avançado. Eu não conheço ninguém assim melhor do que o professor para falar sobre fundos imobiliários, tá? Apesar da modéstia dele aí em relação a ações, ele entende bastante, tá? Só para você ter ideia do nível do profissional que vocês vão ter aula, tá aqui para frente sobre fundos imobiliários, tá? Fique à vontade, professor. Pode ratificar aí sua apresentação e a voz é Uhum. sua. Obrigado, Heraldo. Obrigado aí a todos vocês que estão participando e vão nos ouvir depois. Eu preparei aqui alguns slides para vocês, para que a gente possa bater um papo e fazer uma coisa de uma maneira bem leve, né? Assim, a gente poder apresentar e ao mesmo tempo tirar dúvidas. Vocês não precisam guardar para o final, até porque o grupo aqui está bem específico, aqui bem concentrado aqui, centrado no tema. Então, vocês fiquem muito à vontade para me interromper na hora que vocês quiserem. Obviamente, no final, a gente também vai estar disponível para tirar dúvidas, mas eu quero deixar vocês muito à vontade com relação a isso, tá? Preparei uns slides que tem alguns conceitos, que tem alguns exemplos, e, de novo, ao mesmo tempo, eu vou deixar vocês muito à vontade para que, ao final, a gente possa avançar, caso vocês tenham alguma dúvida adicional. Eu posso compartilhar a tela aqui, Geraldo? Eu Consegue consigo sim, aqui, né? apertando aí no share screen, consegue. Sim. Foi aí já? Perfeito, foi. Foi, né? Vocês estão vendo exatamente uma tela cheia, né? Isso. Beleza. Então vamos lá. Eu sei que vocês já tiveram uma introdução aí sobre fundos imobiliários, né? Mas o que que são os fundos imobiliários? Eu acho que, num primeiro momento, você acaba comparando o fundo imobiliário com. Eu vou até fazer aqui, ficar um pouquinho de lado aqui para que eu possa ver melhor. Você acaba comparando o fundo imobiliário com os imóveis. Claro, a natureza é a mesma, né? Mas são coisas bem diferentes, né? O fundo imobiliário, ele é muito mais, eu diria, profissional, muito mais, um alcance muito maior, são ativos de uma robustez muito maior do que imóveis que nós estamos acostumados no dia a dia, né? Para nós aqui, na pessoa física, o imóvel que a gente está acostumado a ver é um apartamento ali que você está comprando para ou morar ou alugar, mas aí a gente tem que saber diferenciar que se você for morar, é um investimento patrimonial mesmo, você está montando para sua família. Se for para você alugar, aí sim você está fazendo um investimento mais dentro desse contexto nosso, apartamento dentro de um bairro que você conhece. Às vezes é uma pequena sala comercial, às vezes é um pequeno flat, uma kitnet, um imóvelzinho comercial ali que está alocado para uma papelaria. Então, basicamente essa é a experiência imobiliária que a grande maioria das pessoas tem, né? Claro que existe aí um público que consegue alcançar mais imóveis, mais quantidade mesmo, mais apartamentos, mais lojinhas, mais salas, e alguns outros que aí sim tem um bolso mais fundo que consegue alcançar imóveis de alta performance, né, de alto desempenho, o que não é o nosso caso aqui. Nós estamos focados no investidor pessoa física. E aí o fundo imobiliário, ele vem justamente para dialogar com esse investidor pessoa física que gosta do mercado imobiliário, entende essa natureza imobiliária e quer começar a construir um patrimônio com base em fundos imobiliários, com essa perspectiva, né? Até se eu voltar aqui, conheço fundos imobiliários e a renda passiva. Acho que esse é o grande ponto. A renda passiva, ela é um conceito que ela cativa muito as pessoas e a natureza imobiliária dialoga muito com isso, porque é aquela ideia do aluguel, de você viver de renda, né? E os fundos imobiliários permitem que você, com pouco de dinheiro, você já vai montando a sua carteira de uma maneira super diversificada, líquida, sem burocracia e super flexível. Então, eu diria para vocês que o fundo imobiliário é uma maneira mais flexível, mais diversificada, mais líquida, menos burocrática de você investir em imóvel. Então, se você resolver hoje comprar um apartamento de 2 quartos para alugar, entre você tomar essa decisão e efetivamente você receber o primeiro aluguel, existe uma distância temporal grande. Você vai ter toda uma diligência que vai ter que ser feita, você vai ter uma série de questões cartorárias, impostos que vão ser pagos. Enquanto se você falar, eu quero investir em fundo imobiliário hoje, a gente só não começa hoje porque o mercado já está fechado e estamos no meio do início de um fim de semana. Mas, em geral,
o fundo imobiliário ele é muito mais simples de ser investido, né? E ainda ele tem uma gestão profissional por detrás. Esse é outro ponto. Muitas das vezes, esses imóveis comuns até tem uma gestão imobiliária ali de uma imobiliária, né? Mas, via de regra, você, quando começa a ter problemas de obra, você começa a ter alguns outros problemas adicionais, isso impacta muito o capital empregado e o tempo que você vai demandar para resolver e superar essas situações. Quando é uma gestão profissional, já tem tudo ali muito bem acertado, time comercial de locações, time de engenharia, né, e obras, você tem empresas de consultoria contratada, você tem, de novo, profissionais que tomam conta do fundo imobiliário. Obviamente, você vai pagar uma taxa sobre isso, a gente vai falar mais adiante, e as decisões vão ser ancoradas na expertise imobiliária de cada um desses gestores. Os rendimentos são mensais isentos de imposto de renda, então aquilo que entra na sua conta você não paga imposto. Isso traz uma vantagem competitiva bem interessante quando comparado com outros ativos financeiros. Você só vai pagar imposto de renda em caso de venda com lucro. Então, se você comprar hoje R$ 100.000 em fundos imobiliários e que seja daqui um mês, que seja daqui um ano, 10 anos, e for vender por 130 mil, desses R$ 30.000, você vai pagar 20% de imposto, ou seja, R$ 6.000. Você vai pagar uma DARF de 6 mil. Ah, Baroni, e o tempo que eu fiquei recebendo o aluguel durante esses 15 anos? Não, isso ficou isento. Tá? Isso realmente é isento. Você precisa declarar no imposto de renda, né, que você recebeu aquele rendimento, mas você não vai pagar nenhum imposto, tá? Outro ponto também que vale ponderar, e veja que a gente está num slide apenas introdutório, é que a qualidade média dos ativos é muito superior àquilo que você está acostumado a ver no seu dia a dia. Então, a partir do momento que você vê uma saleta comercial e você compara com um prédio AAA na Avenida Faria Lima, em São Paulo, são coisas assim muito incomparáveis. Seria você comparar um carro popular com um super esportivo, comparar um carro popular com um super luxo, ou mesmo com um carro popular, por que não, com um Fórmula 1, entendeu? Tudo é carro, tudo tem quatro rodas, tudo tem motor e freio, tem câmbio, tudo é igual, mas são escalas muito diferentes. Então, só para vocês terem noção, teve uma operação recentemente num fundo de shopping, eles compraram participações em 6 shoppings. Somente esta operação, ela foi precificada em 1,85 bilhão de reais. Ou seja, são cifras e escalas que a gente não está acostumado na pessoa física, né? Não tem esse negócio de vender o apartamento por 150 mil, comprou outro por 200, é uma escala muito maior, né? E, consequentemente, a qualidade dos ativos é bem diferente. Então, você vai, por exemplo, num galpão logístico, um galpão logístico, às vezes, de 60, 70, tem casos até de 160 mil metros quadrados. Ou seja, imagina você pegar um campo de futebol, não sei, pode até fazer a pesquisa aí para mim, Heraldo, para ver qual é o tamanho de um campo de futebol em metros quadrados, mas, assim, dá alguns campos de futebol aí, dependendo do tamanho do galpão, né? Alguns, talvez, não exagerando, sem exageros, mas equivalente a um campo de futebol, tá? Bom, e se você falar assim, Baroni, tá bom, eu quero investir, o que que você tem que ter? Simples, uma conta numa corretora, e hoje a maioria dos bancos tem uma corretora agregada. Então, você cliente do Banco do Brasil, você tem a corretora do Banco do Brasil. Você é cliente da Caixa, tem a corretora da Caixa. Cliente do Itaú, corretora do Itaú, e por aí vai. Ou corretoras independentes, tá? Você tem algumas aí. O ponto positivo de tudo isso é que você é cotista de um fundo imobiliário, você comprou a cota de um fundo imobiliário. Então, se esse banco, se essa corretora vier a quebrar, você é cotista do fundo. O que vai acontecer é que o Banco Central vai intervir nesse banco ou nessa corretora e vai pedir para que você direcione as suas aplicações, né, de fundos imobiliários para outra corretora e outro banco, porque você continua cotista. Então, é tão simples quanto isso. Eu sou cotista do fundo. A corretora quebrou, ela estava custodiando lá para mim as minhas cotas. Ela quebrou, tudo bem, mas agora eu vou pegar essa custódia e vou levar para outro lugar. Tá? Então, é tão simples quanto isso, embora eu quero tranquilizar vocês que isso não é um problema hoje no mercado brasileiro, tá? Eu não me recordo aí recentemente de um banco relevante, uma corretora relevante que venha ter tido problema nesses últimos diversos anos. Algumas foram compradas por outras e acabou ficando concentrada em grupos econômicos mais fortes. Viu aí, Heraldo, quanto é que é?
Eu botei até no comentário aí, ó, tem no máximo 120 e no mínimo 90 de comprimento. Já de largura varia ali de 45 a 90 metros Aí tem que multiplicar os dois aí para ver quanto dá em metro quadrado aí. quadrado. É. Vamos lá. Estudos sobre fundos imobiliários. Hoje você tem researches, produtores de conteúdo, livros e fotos, que é o que a gente estava falando aqui, inclusive no início, antes aqui, quando a gente estava esquentando os motores, né? A vantagem que você tem hoje é que o acesso à informação é muito vasto. Quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, não tinha informação. Aliás, tinha, mas era muito escassa, muito limitada, não tinha esses aplicativos de hoje, não tem essa facilidade de você cadastrar sua carteira, de você consolidar, por exemplo, eu quero ver todos os fundos separados por isso, fazer filtros, né? Não tem, era muito, muito mais limitado. E hoje você tem muito mais acesso à informação. Você tem mais fóruns, mais livros, né? Então você tem muito mais acesso. Eu, por exemplo, né, eu acabei não falando ali no início, mas eu hoje trabalho como analista de fundos imobiliários no Research, mas também tenho curso, também tenho livros escritos, enfim, faço palestras, dou aula em pós-graduação e por aí vai. Então, eu produzo conteúdo, no final das contas, relacionados a fundos imobiliários, seja relatórios de mercado, radares de mercado, lives, entrevistando gestores. Então, tem toda uma linha aí editorial que a gente produz diariamente para fundos imobiliários. No entanto, aí que entra a questão, né? Antigamente era escassez, então você tinha o risco da escassez, hoje você tem o risco do excesso. Então, antigamente era risco da escassez, porque às vezes você estava tomando uma decisão de investimentos que você não tinha informação, você achava que estava certo e de repente não estava porque não tinham pessoas fazendo cobertura daquele tema. Hoje nós temos o inverso, nós temos risco de excesso. Então, às vezes, as pessoas, na naturalidade de ficar procurando conteúdo na internet, e toda hora os algoritmos traz para você um Reels, né, um short, alguma coisa, você vai buscando um monte de conteúdo e aí aquilo ali vira uma salada, né, tanto na sua cabeça, porque você pega trechos de coisas soltas, ou talvez o conteúdo está sendo produzido não por um especialista, mas por uma pessoa que, na liberdade de expressão dela, ela vai ali dar uma opinião sobre alguma coisa, e isso pode, e naturalmente gera, tá, algumas dificuldades. Mas eu sempre dou como dica a seguinte: procure ficar dentro de uma linha editorial, ou seja, procura estar próximo de pessoas que sejam especialistas naquele tema. Então, se você decidir investir em ações, procure ficar próximo de pessoas que realmente dominam aquele assunto, né? E não pessoas que produzem conteúdo de tudo, de falar de tudo e como se fosse especialista em tudo, porque eu estou aqui há bastante tempo e sei que não tem jeito, tá? Então, assim, você tem fundo imobiliário, fundo de investimento no geral, FIAGro. Dentro dos fundos de investimento você tem fundo long short, fundo long bias, long only, small caps e por aí vai. Então você tem internacional, né? Você tem ETFs, você tem renda fixa aí de diversas formas, você tem FIAGro, fundo de infraestrutura, FIP, né? Que é fundo de participação. Então você tem um monte de tipos de, né, moedas virtuais, né, criptomoedas. Então você tem um monte de tipos de investimentos e às vezes as pessoas produzem conteúdo de tudo e você se perde no meio de tudo isso. Então é o risco do excesso, você tem que tomar um pouco desse cuidado também. A aquisição ela é feita no mercado através de um aplicativo de celular, então você se cadastrou lá no banco tal, que tem a corretora, você vai ter um aplicativo, coisa mais simples do mundo, ainda mais para as pessoas hoje que estão acostumadas com tecnologia, é a coisa mais simples do mundo. Baroni, não gosto de celular, prefiro fazer no computador. A maioria das plataformas hoje, para não dizer todas, tem um home broker, que é uma plataforma mais robusta, mais visual, que você joga aqui na tela inteira do computador, né? Coloca dois monitores, fica mais fácil de você enxergar as coisas. A partir do momento que você compra uma cota de fundo imobiliário, você está elegível para receber a renda. Então, por hipótese, se você comprar agora em março, a grande maioria dos fundos anunciam os rendimentos no final do mês e paga no mês subsequente. Alguns fundos anunciam no meio do mês e pagam ainda dentro do mês. Mas, assim, isso pouco importa aqui, do ponto de vista didático. O que eu quero dizer para vocês é que, ao comprar a cota de um fundo imobiliário, nesse mês, você estará elegível para receber no mês subsequente. Então, tão simples quanto isso. Baroni, eu preciso acompanhar? Sim, você precisa acompanhar, e aí agora começam os problemas. Então, eu vou contar histórias boas para vocês, mas também vou contar as dificuldades. Fundo imobiliário, ele é um produto estruturado. É diferente de você ir lá e comprar um CDB de um banco.
entendeu? Você comprou um CDB de um banco, comprou lá R$ 1.000, esquece os R$ 1.000 lá. Daqui 3 anos, daqui 5 anos que vai vencer. Você comprou lá uma LCA do banco, LCI, comprou, acabou. Comprou lá um título do Tesouro Direto, comprou e espera vencer. É mais ou menos isso. Quando você está falando de produtos estruturados, que a gente chama de produtos alternativos, né? Você precisa acompanhar. E aí que começa o problema, porque as pessoas ou acompanham superficialmente, ou acompanham muito espaçadamente, ou não acompanham, entendeu? Então, assim, você tem três problemas aí. Não acompanhar, acompanhar superficialmente, tipo assim, dá uma resumidinha aí para mim. Ou então, assim, acompanha hoje, depois sabe lá Deus quando você vai olhar de novo para sua carteira. Então, são problemas, porque assim, se você, Heraldo, Luiz, Ana, Alan, todos aqui, tiverem um imóvel locado, você locou o imóvel lá por uma família, por um estudante, sei lá o quê. Você vai esquecer o imóvel? Tipo assim, deixa ele pagar o aluguel aí. Se você esquecer o imóvel, eu sou capaz de afirmar para você que quando você voltar lá daqui 10 anos, teve um monte de assembleia no condomínio que participou, que você não tem nem noção de como é que está o prédio. Coisas que eram para ter sido investidas que não foram, o prédio está todo detonado. Ou ao contrário, né? Você pode estar certo também. O seu apartamento ficou completamente defasado, porque muitos foram fazendo reformas, foram melhorando o ambiente, modernizando os apartamentos, e o seu está super defasado. Pode estar super estragado mesmo, ou seja, os inquilinos anteriores estragaram coisas e acabaram que não foram consertadas da maneira correta, não foi feito o investimento necessário e foram fazendo pequenas correções, né? Aquelas soluções paliativas que acabam virando definitivas. Quando você chegar a um apartamento, você fala: Meu Deus, esse apartamento agora, para eu voltar a alugar ele, eu vou ter que gastar R$ 30.000 aqui para dar uma reforma nele para eu começar a investir de novo, né? Para começar a alugar de novo. Fundo imobiliário é um pouco disso também. Então você tem que acompanhar. E aí que entra a parte legal da história. Você tem hoje muito mais acesso às informações. O meu trabalho consiste justamente em pegar os principais fundos do mercado, acompanhar diariamente e escrever para as pessoas sobre o que está acontecendo no fundo. Esse fundo aqui comprou imóvel, esse fundo vendeu, esse fez uma reforma, esse daqui locou uma área nova, esse daqui desocupou, ou seja, teve vacância, esse daqui está com tantos por cento de inadimplência porque o locatário tal e tal não pagaram, esse daqui comprou um imóvel novo numa região diferente, e por aí vai. Então, esse acompanhamento, hoje, ele é muito mais fácil, né? Você tem serviços, voltando no segundo item aí, você tem serviços que te propõem isso, mas você também pode fazer na pessoa física. O importante é ter que fazer, né? É, eu quero ver se eu mostro aqui para vocês um relatório. Vou pegar um fundo grande aqui do mercado, compartilhar aqui na tela para vocês, para ver se eu mostro como é que é um relatório gerencial de um fundo imobiliário, para você entender o que é um fundo, né? Quero fazer isso no final daqui a pouco. Mas, Baroni, quais são os 5 tipos de fundos imobiliários que nós temos? A principal classe é os chamados fundos de tijolo. O que é o fundo de tijolo? O próprio nome diz, né? Ele é o fundo para renda imobiliária. É você ter um prédio corporativo, um galpão logístico, um shopping center, uma escola, né? Uma universidade, um atacarejo, um supermercado, um hotel, um hospital, uma clínica, um banco, um data center, um prédio de residências. É você ter imóveis físicos que estão lá dentro do fundo imobiliário, entendeu? Então, o fundo imobiliário, no final das contas, ele é um produto financeiro que compra participações em imóveis. E você se associa a isso comprando cotas desse fundo. Entendeu? E aí tem vários tipos de fundos. São 5 tipos. E dentro desse primeiro tipo, você tem esses setores. Baroni, então quer dizer que eu posso, na minha carteira, ter 2 fundos de shoppings, 2 fundos aí de renda urbana, né, de supermercados, escolas, 2 fundos de prédios corporativos? Pode. No final você vai ter lá 10, 15, 20 fundos. Você vai ter 2, 3 aqui, 2, 3 ali, 2, 3 ali. É assim que funciona, tão simples quanto isso. Barbarona, mas qual eu vou comprar? Bom, aí entra uma distância entre uma aula de pós-graduação e realmente você avançar como investidor. Como eu falei para o Heraldo, eu falei: Heraldo, é, eu consigo falar 1 hora, 1 hora e meia, 2 para as pessoas, mas eu consigo ficar um final de semana inteiro, entendeu?
Então, assim, existem várias formas de você aprofundar o seu conhecimento. A ideia minha aqui é trazer o máximo de informação possível dentro desse recorte aqui temporal, ao mesmo tempo também encorajar vocês a buscarem mais conteúdo. Uma coisa eu digo para vocês, hoje o fundo imobiliário tem sido um dos produtos aí mais demandados pelos brasileiros, tá? É uma das classes que mais cresce no mercado hoje, é o fundo imobiliário, tá? Justamente porque o brasileiro gosta do imóvel e essa história de renda mensal líquida de imposto de renda é um biscoitinho super bacana, né? É um biscoito muito legal, porque quem não gosta de renda e quem não gosta de ter a isenção do imposto. Bom, seguindo, o outro tipo. Pessoal, só para reforçar, tá? Se vocês quiserem me interromper, não espero eu terminar, porque eu, como diz aqui, eu sou uma matraca. Eu vou falando, você não se incomode de parar. E, Heraldo, se você achar que é pertinente fazer uma pergunta, você também não se sinta. Assim, pode interromper e falar, Barone, inclusive fala disso, fala daquilo, tá? Pode perguntar. Perfeito, Bom, o outro perfeito. tipo que também é bastante usado no mercado é o fundo de papel, ou de CRI, né? Certificado de Recebível Imobiliário. O que é isso? É como se fosse um financiamento imobiliário. Então, imagina assim, bem legal isso que eu vou dizer para vocês. Imagina que você tem um loteamento aí na cidade que você mora. E aí o loteador, né, a loteadora, ele lançou lá o empreendimento, vendeu lá 1.000 lotes e ele tem uma carteira hoje lá de 1.000 pessoas que estão pagando para ele. Vou dar um exemplo. Eu vou desconsiderar aqui inadimplência, vou desconsiderar isso para a gente entender o conceito. O que esse loteador pode fazer? Ele pode pegar esses 1.000 lotes, desculpe, pode pegar esses 1.000 contratos de venda desses lotes, colocar isso dentro de um CRI, né? E vender isso para um fundo imobiliário. E aí o que vai acontecer? O fundo imobiliário, ao investir, ele vai colocar lá na mão desse loteador, por exemplo, 20 milhões de reais. E o fundo vai ficar recebendo isso parceladinho, e o loteador vai pegar esses 20 milhões de reais, por exemplo, para acelerar a obra dele. Entendeu? Então, o fundo de papel ele é um fundo de financiamento imobiliário. Então, imagina agora um outro cenário: um shopping center na cidade que você mora vai fazer uma expansão, vai aumentar lá 2.000 metros quadrados, e ele vai precisar gastar lá 20 milhões de reais. Ao invés de ele fazer com recursos próprios, o que ele pode fazer? Ele pode pegar os contratos de locação do shopping, que tem uma parte pronta lá. Ele pega os contratos de locação desse shopping, coloca isso dentro de um CRI, vende para o fundo imobiliário dá lá os 20 milhões de reais para ele, e agora eu, fundo imobiliário, vou receber os aluguéis lá da Boticário, do Pão do Cacau Show, lá da lojas lá de sapato, e esse empreendedor do shopping vai pegar esses 20 milhões de reais e fazer a obra, entendeu? Por isso que você está financiando. Ah, Barão, mas isso é de graça? Claro que não, tem uma taxa aí de desconto e vai ter uma taxa de correção monetária. Normalmente é IPCA mais 8, CDI mais 3, então você depende do caso a caso, tá? Então, é, é, é basicamente isso. Enquanto o fundo de tijolo você já está sendo cotista direto do imóvel, eu estou comprando uma cota de um fundo que tem uma parte daquele shopping. No caso do fundo de papel, eu posso estar usando o meu dinheiro, no caso do fundo, para financiar um loteador, uma incorporadora, uma hotelaria, enfim, aí tem de diversas naturezas, tá bom? É basicamente isso. O outro é o chamado fundo de fundos. Fundo de fundos é o seguinte: você compra a cota de um fundo e esse fundo tem cotas de vários outros fundos, tá? Então, intuitivamente é até bacana, né? E é legal mesmo, só que os fundos de fundos, meio que passando o carro aqui na frente dos bois, ele meio que evoluiu para esse último item aí, ó, fundo híbrido ou hedge fund, né? Então, o fundo de fundos, ele basicamente era um produto que comprava cotas de outro fundo. Já vou te liberar, Luiz. Era comprava cotas de outro fundo. Só que o pessoal começou a perceber que fala, pô, mas é muito pouco comprar a cota de outro fundo. Eu também quero comprar a CRI, eu quero comprar, acessar diretamente algum ativo de FDIC imobiliário, eu quero acessar diretamente, comprar um ativo diretamente, eu quero fazer tudo.
Eu não quero simplesmente comprar cotas de outros fundos. E aí criou-se esse conceito do fundo híbrido, do hedge fund, que é você ter mais opcionalidades dentro desse conceito. Então, o fundo de fundos acabou sendo uma classe mais antiga, que ainda existe, perdeu bastante espaço no mercado, ainda existe, mas hoje os fundos de fundos estão se transformando em hedge funds, ou também chamados de fundos multi-estratégia. Pois não, Luiz? Desses eu vejo que, assim, que você parece ser mais otimista é o de tijolo, né? Não, eu acho que o fundo. Hoje uma carteira com fundo de tijolo e fundo de papel, ela é assim, quase que natural na vida das pessoas. Então, se você olhar hoje uma pessoa comum, ela vai ter talvez 60% de fundo de papel, uns 30% de fundo desculpe, 60% de fundo de tijolo, mais ou menos uns 30% de fundo de papel e uns 10% aqui de desenvolvimento, hedge fund. Isso é uma carteira normal, assim. Eu tenho preferência pelo tijolo, porque é a natureza imobiliária, mas eu adoro fundo de papel, tenho fundo de papel, enfim, isso aí é tranquilo. É isso? A dúvida? Ficou claro? Beleza. E o fundo de desenvolvimento, ele. Oi, Heraldo. Realmente tem fundo de papel muito bons, né? Ainda mais para um país inflacionário, já que tem muitos fundos atrelados ao IPCA+. Nossa, com certeza. O professor, eu queria aproveitar aqui esse tema para a gente também elucidar o seguinte, em relação à relação de cada tipo de fundo com a economia, com as políticas monetárias fiscais praticadas. Por exemplo, como uma política expansionista ou contracionista impacta cada classe de fundo? Uhum. Não, eu te respondo. Vou só concluir aqui fundo de desenvolvimento e já entro nessa dúvida. O fundo de desenvolvimento, ele não tem uma fatia muito grande no mercado, não é porque ele seja ruim, é porque ele é mais complexo. O fundo de desenvolvimento, por exemplo, o fundo de tijolo, eu ganho o aluguel. O fundo de papel, eu ganho a correção monetária, o juro e a correção monetária do empréstimo, né, do financiamento que eu fiz. O hedge fund, ele ganha renda, ele ganha correção monetária, ele é super híbrido. O fundo de fundos basicamente é repassar de um para outro e às vezes eles fazem movimentações na carteira para gerar ganho de capital para o investidor. Agora, o fundo de desenvolvimento ele é completamente diferente. O fundo de desenvolvimento ele investe, por exemplo, numa incorporação imobiliária, num loteamento, como sócio. E aí você, cotista do fundo, você não vai receber uma renda, você vai receber um ganho de um lucro da venda dessas unidades. Então, como assim, Baroni? Imagina que você tem um prédio de 40 andares que um fundo imobiliário está construindo. À medida que esses apartamentos, né, o prédio for ficando pronto e ele começar, né, já está vendendo, e você parar de fazer aqueles investimentos e começar a recuperar o seu capital investido, o cotista começa a receber esse lucro da venda dessas unidades. Então, é o que a gente chama de curva J, né? Quando você começa a construir alguma coisa, você gasta muito dinheiro. Depois de um dado momento, você começa a recuperar esse dinheiro e é onde você racha de ganhar, né? Claro, tem muito mais risco, porque tem custo de obra, você tem mão de obra, você tem várias nuances ao longo de 3, 4 anos de obra que pode acontecer, de repente ter mais distrato, de repente você não ter uma velocidade de vendas que você gostaria, ou você não conseguir vender por um preço que você imaginava que fosse o preço ali do seu estudo de viabilidade. Então, o fundo de desenvolvimento ele acaba sendo muito mais complexo do que os outros aqui, não tenho dúvida disso. E mais complexo quer dizer mais risco, claro, enfim, não tenho dúvida. Aí o Heraldo me fez essa pergunta, é uma pergunta muito, muito complexa e interessante ao mesmo tempo. Por que eu digo que é complexa? Porque você pode avaliar isso por dois prismas. Qual que é o primeiro prisma? Se você tem uma política em que você permite que a economia gire, né, mais expansionista, você naturalmente vai ter um ciclo imobiliário mais favorável. Você vai fazer com que as pessoas gastem mais, consumam mais. Então, imagina, no shopping center vai vender mais sorvete, vai vender mais sandália, vai vender mais bolsa, vai vender mais terno, entendeu? E bola de futebol, vai vender mais. Então, assim, as pessoas vão estudar mais, então você vai ter mais demanda por universidades, né, naturalmente. As empresas vão querer crescer, vão contratar pessoas. Então, se hoje eu tenho 100 funcionários, agora eu tenho 130, eu vou precisar talvez desculpe,
ampliar o meu escritório e locar mais aqui uma sala do lado, um conjunto do lado. Se eu sou um hotel, eu vou ter mais pujança, né? Mais pessoas. O logístico, a mesma coisa. Eu tenho uma planta logística aqui, industrial, logística, de 30 mil metros. Meu negócio está crescendo, agora tem que ter 20 mil. Por exemplo, comércio eletrônico. Amazon, Mercado Livre, né? Própria Magalu, essas empresas, né? Casas Bahia, né? Tudo. Elas, do ponto de vista de logística, eles cresceram muito da pandemia para cá. Então, por quê? Porque as pessoas começaram a demandar mais comércio eletrônico. Então, isso reflete no resultado. Financiamento imobiliário, a mesma coisa. O meu shopping está aqui com 20 mil metros, eu quero colocar mais 2 mil metros, pô, a economia está crescendo, vamos crescer agora. Então, o fundo de desenvolvimento, a mesma coisa. Estamos construindo o prédio, o pessoal já vai comprando os apartamentos, quando você vê, você está com quase tudo vendido, 10 dias depois do lançamento. O inverso é verdadeiro, Geraldo. O inverso é verdadeiro. Se você tem uma economia enfraquecida, se você tem uma política mais contracionista, ou seja, você tira dinheiro da economia e vai fazer o quê? Isso vai fazer com que tudo isso que eu falei seja ao contrário. Entendeu? Tudo isso que eu falei seja ao contrário. Agora, aí que entra um ponto que eu acredito seja resiliente em fundos imobiliários. Como a indústria de fundos imobiliários tem fundos hoje bastante maduros, robustos, bem diversificados, é normal você encontrar, por exemplo, num fundo de tijolo, que o prazo médio dos contratos seja 3 anos, 4 anos, tem até 15 anos. O que isso quer dizer, Heraldo? Isso quer dizer uma coisa muito simples. Mesmo que eu entre numa crise agora, eu já tenho contratado muita coisa. Ah, mas contrato eu posso cancelar. Tá, mas se você cancelar um contrato, tem contratos que a multa é muito pesada, tem contratos que a multa é todos os aluguéis vincendos, tem contratos que a multa é 6 meses, um ano de aluguel, tal. Então, assim, o que isso quer dizer na prática, Heraldo? Que quando você olha o composto de um fundo imobiliário, mesmo que nesses momentos mais contracionistas seja ruim, claro, mas se aquilo ali for passageiro, for apenas uma parte do ciclo, aí os fundos imobiliários acabam sendo muito resilientes nesse contexto. Então, tá bom, Baroni. Então, qual que seria o pior cenário? Recessão profunda e longa. Isso sim, aí seria complicado. Porque as empresas, elas não simplesmente, vou desocupar, que não, elas quebram. Aí complicou, aí complica. Então, assim, se nós aqui tivermos em algum momento uma recessão profunda e longa, o fundo imobiliário vai sofrer muito. Ah, mas espera aí. E as ações? Claro que vão. E infraestrutura? Claro que vai. É tudo. É tudo. Entendeu? Agora tem um ponto positivo que as pessoas às vezes esquecem, Heraldo. Por mais longa que seja uma crise, ela vai passar, sim ou não? Qual que é a Certeza. vantagem do fundo imobiliário? Eu já sou dono do prédio. Ou seja, eu tenho um prédio na Faria Lima, eu tenho um galpão em Cajamar, eu tenho um shopping na Paulista, aquilo ali vai ter uma recessão profunda, ok, vai diminuir vendas, vai ser ruim, minha renda vai ser impactada, mas eu tenho o ativo. Daqui 5 anos, por mais profundo que seja, vai continuar sendo um prédio na Faria Lima, vai continuar sendo um galpão em Cajamar, vai continuar sendo. Então, essa que é a diferença, Luiz, principalmente, que a gente estava conversando aqui antes de começar a aula, para as ações. Se você tem uma crise muito aguda, crítica, numa empresa e ela quebra, é game over. Acabou. No fundo imobiliário, se você tiver o seu apartamento, Luiz, e o apartamento está locado por uma família, e o cara perde o emprego, separa da mulher, os filhos já mudaram, não sei mais o que, e ele desocupa o seu apartamento e você não consegue locar depois de um ano, o apartamento é seu. Aquilo ali não é perda total. Você está tendo um infortúnio, uma combinação de fatores negativos que fez com que o seu imóvel ficasse vago talvez por um ano. Você deixou de ganhar renda, ficou chateado, teve que pagar lá o IPTU lá, pô, o condomínio, putz, eu não pagava o condomínio, agora tem que pagar, não sei mais o que, tá, mas o imóvel é seu. Então, o fundo imobiliário é a mesma coisa. Um galpão, pô, a economia entrou em recessão, as lojas lá do shopping aumentou a vacância, tá, mas quando passar, o shopping é meu. Imagina, eu tenho uma participação num shopping que está lá
na Marginal ali em São Paulo, lá em Pinheiros, tem um problema, o shopping é do fundo, então o shopping é seu, indiretamente. Entendeu, Luiz? Que essa diferença, ela muitas das vezes, ela não é pontuada para as pessoas, então as pessoas acabam tendo uma leitura de que uma coisa é melhor do que a outra. Você nunca vai me ver falando, a não ser que seja de uma maneira descontraída, brincando, que fundo imobiliário é melhor que ações. Não, acho que são duas propostas diferentes e complementares. Mas você pode ter uma preferência por A ou B, como eu tenho por fundo imobiliário. Mas o que eu acho às vezes é que você conclui que você gosta mais de uma coisa por premissas incompletas ou talvez não derivadas. Você pode até depois dessa aula, você pode até falar, continuo gostando mais do que ações, gostei do que o Baroni falou, legal, continuo gostando. Tá tudo certo. Mas eu só acredito que estarei trazendo aqui para você uma visão diferente. Por exemplo, essa coisa que eu acabei de falar, você já tinha pensado nisso? Não, não. É que, Entendeu? inclusive, depois eu queria que você falasse a questão lá da alavancagem e tudo. Não, chego lá, pode deixar que eu chego lá, pode deixar, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Pessoal, pode perguntar. Bom, aqui são exemplos reais de imóveis. Eu quero que vocês olhem para a tela, não tem o que falar aqui. É vocês olharem para a tela, né? Então, aqui são imóveis que estão dentro de fundos imobiliários. Por questão, assim, óbvia, eu não quis trazer. Pessoal, inclusive, eu quero deixar bem claro aqui, eu acabei não falando isso no começo, que se eu vier a citar algum fundo aqui específico, não é nenhum tipo de indicação, não é nada disso, embora eu seja jornalista e pudesse indicar, mas não é, não entenda isso como uma indicação, porque, assim, é só mesmo para mostrar, não é porque eu estou mostrando a foto desse prédio aqui, então eu vou comprar o fundo aqui porque esse fundo é bom. É só para vocês terem uma ideia de que são prédios que nós, aqui na pessoa física, não conseguimos comprar um andar aí, entendeu? E eu estou falando um andar, eu não estou exagerando, não. Não consegue mesmo, porque você pode ter uma laje, que vamos fazer uma conta simples, você pode ter uma laje hoje de 2.000 metros quadrados, né? Inclusive, anunciaram aí uma proposta de um fundo imobiliário aí que está ali naquele miolinho ali da Faria Lima, a 46 mil metros. Então, se eu pegar uma área de 2.000 metros quadrados, não um andar, a 46 mil, nós estamos falando de 92 milhões. Então, um andar custa 90 milhões de reais. Então, é só para você ter noção da escala, tá? Baroni, fundo imobiliário, você falou que está caindo no gosto do brasileiro mesmo. Quando eu comecei a investir, olha lá, ó, era 20 mil pessoas, tá bom? Hoje nós somos 2 milhões e 600 mil, né? Estou arredondando um pouquinho para cima, 2 milhões e 58 mil, né? Então é isso. Ponto. Ou seja, a indústria de fundos imobiliários é uma indústria que cresce exponencialmente. Se você pegar aqui em 2017, 18, ela cresceu 10 vezes em 5 anos e pouco, tá? Então isso é uma coisa rara. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão se interessando mais por fundo imobiliário. Baroni, o que é esse outro gráfico do lado? Ele mostra a liquidez. Então, hoje, 2024, o fundo imobiliário negocia cerca de 258 milhões de reais por dia. Isso é muito ou pouco? É pouco se você, por exemplo, comparar. Só hoje a Petrobras negociou 8 bi, ou mais até. Acho que a última vez que eu olhei estava 8, então deve ter ido lá para 10, sei lá. Então, se você olhar e comparar com a Petrobras, é pouco. Mas e se você comparar com você mesmo, que tem aí os seus 10 mil, seus 50 mil, seus 100 mil, seus 300 mil? Um apartamento aí na cidade que você mora custa, vai, 500 mil reais. Quanto tempo demora para você comprar ou vender esse apartamento de 500 mil reais? E quanto tempo demora para você vender uma carteira de fundos imobiliários de 500 mil reais? Lembrando que ela negocia por dia 258 milhões de reais. Tem fundos que vão negociar um pouco mais, um pouco menos, né? Vai ter fundo que negocia 10 milhões, vai ter fundo que negocia 2, tem fundo que negocia 5, né? Tem fundo que negocia às vezes 800 mil, mas na média de uma carteira, né? Se você ficar mais próximo daqueles fundos mais relevantes, você vai ter aí muita liquidez para você comprar ou vender posições, tá? Baroni, fundo imobiliário tem sido um bom negócio? A gente pegou aqui desde a criação do IFIX. Fundo imobiliário existe no Brasil há 31 anos. Só que somente aí de 2011 para cá é que os fundos imobiliários começaram. Vou até voltar aqui no gráfico. Antes de 2011 não tinha nada. Você vê ali, 2009, 12 mil investidores. Então, assim, eu nem tenho o gráfico para trás.
Mas com certeza que eu comecei a investir exatamente nessa época. Eu comecei a estudar nessa época aí, 2009, 10, investindo 10, 11. Então, você não tinha nada, né? Então, o que que isso quer dizer aqui? Quando o IFIX foi criado, que foi em 2011, se a gente comparar o IFIX com o CDI, o IPCA, o IBOV e o poupança, o fundo imobiliário foi o melhor de todos eles, tá? Ah, Barone, mas, pô, quem começou com 1.000, hoje tem 3.000. É isso aí, tá? Só para vocês entenderem. É a evolução de R$ 1.000 ali, ó. Evolução de R$ 1.000. Então, se você colocou 1.000 lá, você tem 3.370 em FIX, 3.224 CDI. Agora, então o CDI foi ótimo. Aí tem um problema. Esse CDI ele é bruto, você tem que pagar o imposto dele. Então, vai cair aí 15%. Né? Então, o fundo imobiliário foi, na minha visão, bem melhor. Mas tem volatilidade? Tem. Você vai ver que às vezes ele fica um pouco acima, um pouco abaixo, sobe um pouquinho, cai. Mas, se você olha um aspecto de longo prazo, e veja, eu estou falando de IFIX. Eu não estou falando de você ter estudado e selecionado é, é, bem a uma carteira de fundos imobiliários. Se você selecionou bem uma carteira de fundos imobiliários, a gente tem aqui um histórico disso. A gente começou aqui a montar a nossa carteira de 2017 para cá. Então, nesses 7 anos aí, praticamente, nós tivemos um retorno, na média, bem superior aí do que esses benchmarks todos aí, tá bom? Inclusive, acima do IPCA mais 6, que é uma métrica bem difícil de ser superada, tá? Vamos lá. Algumas considerações adicionais. E aqui eu vou falar de uma que não está escrito aqui, porque o Luiz está com uma curiosidade vamos lá. Fundo imobiliário, ele pode se alavancar? Pode. O que isso quer dizer? Imagina, Luiz, que você tem um fundo que tem 10 galpões e você quer comprar o 11º, mas você não quer fazer uma nova emissão de cotas, ou talvez o mercado não esteja favorável para aquilo ali. O que o fundo imobiliário pode fazer? Vamos lá, acompanhe meu raciocínio. Ele tem 10 galpões com 10 contratos, por exemplo. Ele pode pegar 2, 3 contratos aqui e fazer uma antecipação desse recebível. Ele, fundo, cede esse recebível para que seja emitido um CRI para financiar essa compra do 11º galpão. Então, se você voltar aqui, é um momento em que o fundo de papel se mistura com o fundo de tijolo. Mas aí o fundo de tijolo está na ponta devedora e o fundo de papel está na ponta credora. Então, um fundo de papel, ele pode emitir um CRI contra um fundo de tijolo, para que esse fundo de tijolo possa usar esses recursos para comprar um galpão, comprar uma participação no shopping, e pagar isso em 10, 15 anos. E à medida que o fundo de tijolo vai pagando, aí esse saldo devedor vai diminuindo até daqui 15 anos zerar essa dívida. Então, pode sim alavancar e foi melhor. Só para te passar a palavra, já vou te passar a palavra, mas só para concluir, isso tem riscos, né? Porque se algum desse galpão ficar vago, você estava contando com aquele fluxo ali e você passa a não ter. Então, você tem que ter um fundo muito grande para poder fazer uma alavancagem segura, né? Todos os fundos aí, todos não, vai, mas em grandes números. Fundos muito pequenos que se alavancaram, principalmente naquela época de 2020 e 2021, que os juros ficaram muito baixos, alguns deles se deram bem mal. Aqueles fundos que alavancaram corretamente, na proporção correta e têm um portfólio robusto, não tiveram problema, pelo contrário, estão pagando muito mais rendimento hoje, ou seja, a alavancagem funcionou. Pois não, Luiz. Pode só repetir, porque eu ele faz um CRI contra. Como que é isso? Vamos raciocinar de novo. Eu tenho 10 galpões logísticos. Eu quero comprar o 11º. Eu não tenho dinheiro. O que é alavancagem, Luiz? É você pegar um dinheiro para alavancar uma coisa, né? Então, assim, você tem uma padaria, você quer pegar um empréstimo no banco para comprar umas máquinas novas, porque agora você quer fazer também doce e você acha que você vai arrebentar de ganhar dinheiro com isso. Isso é alavancagem, né? Você não tem dinheiro, você está usando capital de terceiro, certo? Tá bom. Empresa faz muito isso. Emissão de dívida corporativa, faz até demais, muito, né? Tem muitas empresas que são super alavancadas, enfim, ok. O fundo imobiliário, ele pode fazer uma alavancagem bem menos, assim, eu diria, estridente do que uma empresa. Porque uma empresa é uma dívida corporativa, é como se fosse lá no banco pegar o dinheiro e depois eu te pago, certo? O fundo imobiliário, o que ele faz? Raciocina comigo.
Eu tenho 10 galpões. Eu pego 2 galpões que estão gerando aluguéis aqui e tem contratos de 5 anos, eu viro para uma securitizadora, né, um fundo de CRI, que vai fazer essa operação, e eu falo o seguinte: olha, antecipa esses 5 anos aqui para mim, isso vai dar 100 milhões de reais, que eu estou precisando comprar um galpão lá. E eu vou te pagar isso em 15 anos, todos os meses, eu vou te pagando o juro, a correção monetária, e vou amortizando o principal com os recursos que eu vou receber desses galpões aqui que foram securitizados. Entendeu? E aí eu vou pegar o aluguel, vamos falar assim, e uso para pagar a parcela do ativo que eu estou comprando lá. Entendeu? Ele usa o aluguel como garantia? Esquece fundo imobiliário. Imagina que você tem 2 apartamentos e quer comprar o terceiro. Você não tem dinheiro. O que você faz? Você vira para o fundo imobiliário de CRI e fala assim: fundo, eu tenho aqui 2 apartamentos, só que eu não tenho dinheiro para comprar o terceiro. Faz um favor para mim. Pega os aluguéis desses apartamentos pelos próximos 10 anos, traz a valor presente e vê quanto dá. Ah, dá 300 mil. Pô, legal. Me dá esses 300 mil para eu comprar o terceiro apartamento. E aí o que vai acontecer? Toda vez que o Joãozinho e o Pedrinho pagarem o aluguel, ao invés de ir para a conta do Luiz, vai para a conta lá da securitizadora, lá do fundo que financiou essa operação. Você está agora com 3 apartamentos, usando o dinheiro de 2, fluxo de 2, você comprou o terceiro. Isso é alavancagem. Aonde que pode te dar um problema bizarro? O João e o Pedro estavam pagando o apartamento, o João para de pagar. Aí te aperta. Entendeu? Por isso que fundo imobiliário, para fazer alavancagem, ele tem que ser grande, porque você tem dezenas de locatários, você tem muito, muito fluxo, e aí uma coisa vai compensando a outra, entendeu? E mais do que isso, um fundo imobiliário, Luiz, ele compra e vende imóveis. Então, a partir do momento que ele compra e vende imóveis, volta a principal para o caixa que ele pode usar para amortizar essa dívida também. Então, é como se o Luiz tivesse 100 apartamentos, tivesse securitizado 20 para comprar mais 10, só que no meio desse caminho todo você vai comprar 5, vender 10, comprar 5, vender 10, você vai gerar ganho com isso, você vai ter mais dinheiro, vai comprando mais 10 apartamentos, quando você menos vê, você tem 180 apartamentos. Porque você usou o próprio capital. Isso é uma gestão ativa, que é o que a gente fala que os fundos imobiliários fazem. Você, na pessoa física, não conseguiria fazer isso, ter 100 apartamentos e gerenciar tudo isso. Mas um fundo imobiliário tem dezenas de imóveis e faz esse tipo de coisa. Então, sim, fundo imobiliário pode alavancar. Não é uma dívida corporativa como você está acostumado a ver em empresa, mas é uma dívida imobiliária. Você usa o contrato para gerar dinheiro. Porque o contrato, Luiz, quer ver uma coisa que eu vou te falar que vai te surpreender? Luiz, imagina que você tem um contrato com a Ambev de 15 anos. E tem uma cláusula lá que a Ambev não pode sair do contrato desse imóvel. E se ela sair, ela tem que pagar todos os aluguéis vencidos. Você tem uma folha de papel com o contrato assinado da Ambev. Eu vou te perguntar, mas responde assim o que está no seu coração aí de uma vez, não fica raciocinando demais. Você concorda comigo que essa folha de papel vale muito dinheiro, sim ou não? Pronto, fim da história. É isso. Vale dinheiro pra caramba. Porque assim, cara, eu tenho um contrato na mão que está me garantindo que a Ambev vai me pagar 100 mil por mês pelos próximos 15 anos. E se ela sair, ela vai ter que pagar tudo. E qual que é a chance dessa empresa quebrar? Baixíssima. Cara, esse papel vale dinheiro demais. O que eu faço? Eu pego esse papel, cedo para um fundo, para uma operação, e ele vai pegar esses 100 mil por mês, mês um, mês dois, mês três, mês quatro, até o mês 150, 180, sei lá o quê, e vai trazer isso a valor presente. Isso vai me dar quanto? 30 milhões de reais. Cara, beleza, agora eu vou comprar outro galpão. Entendeu? É isso. Fechou? Então vamos lá. Considerações adicionais. O fundo imobiliário ele é um hard asset, ele é protegido pela inflação. De alguma forma ele te protege. É só você olhar aí quanto que você compra um apartamento hoje, quanto que você comprava nessa mesma região há 10 anos atrás. Então, o fundo imobiliário, em tese, é a mesma coisa. Se eu tenho um prédio na Faria Lima, isso aconteceu muito recente. Tinha prédios aí que estavam sendo negociados na faixa de 20 mil reais há pouco tempo atrás, o metro quadrado, prédios corporativos em São Paulo, e hoje está negociando, né, teve uma negociação do Itaú aí recente, de
60 e poucos mil reais o metro quadrado, né? Pagaram 1,5 bilhão num prédio ali na Faria Lima, né? Então, ele tem essa proteção. São várias fontes de receita, é uma forma de você embarcar no negócio. Pensa comigo, pessoal. Imagina que você tem um shopping center. Imagina comigo que você tem um shopping center. Quantas pessoas, quantos locatários estão num shopping center? 200. Você tem um fundo que tem 20, 30 shoppings. Multiplica isso aí, você vai ter 5.000 locatários, sabe? E você está embarcado junto com o cara, né? Porque o cara vende uma casquinha de sorvete, você ganha um percentual. Você sabe disso, né? O aluguel do shopping, ele tem um fixo e um variável. Então, você está embarcado no negócio ali. Imagina que você tem uma empresa que é, tem uma planta ali que está crescendo, que está expandindo. Você está embarcado no negócio dela. Ela está crescendo e o seu aluguel vai melhorar, vai conseguir crescer o aluguel também, né? Hoje, as informações são muito baratas, ou seja, é muito democrático. Hoje, com R$ 50 por mês, você vai ter acesso a muita informação. E, em alguns casos, de graça, você vai ter também muita informação. Então, é muito democrático. Elevado nível informacional, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um relatório gerencial para fins didáticos, tá? Vou abrir um fundo grande aqui, bem conhecido, que já tem muito tempo, e eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma dimensão do que é um relatório gerencial. Então, o nível de informações no relatório gerencial é muito grande. Visitar os ativos e os gestores é um grande salto. Eu não sei aonde vocês moram, tá? Não há necessidade de. A não ser que vocês queiram colocar aqui no chat espontaneamente, pode colocar, vai ajudar. Mas, assim, a maioria dos gestores ficam em São Paulo e Rio, tá? Eu moro em Goiânia. Só que eu viajo com uma certa frequência para São Paulo, então sempre que posso, até porque eu encontro eles profissionalmente, né? Então, em eventos, tudo. Então, é normal aí a gente encontrar. E quando a gente vai encontrando os gestores, é muito importante. Ó, legal, o Heraldo mora em São Paulo lá, ele visitar um gestor é importante para ele entender o Alan também. Bacana, bom saber. São Paulo, vai, então, eu que tô. Inverteu o jogo agora, eu que fiquei fora da história, entendeu? Então, a minha sugestão para vocês é assim, é muito fácil de vocês. Eu estou falando aqui algumas regiões, e vocês morando em São Paulo, tem mais segurança ainda de entender do que eu estou falando. Um prédio na JK aí na região da Faria Lima, né? JK com a Faria Lima. Quanto vale um metro quadrado ali, né? Um galpão logístico que está no raio 15 do centro da cidade. Ou seja, você faz um pedido e o galpão que demandaria aquela entrega está no raio 15, está praticamente dentro de São Paulo, está no Rodoanel, está na Anhanguera, está na Bandeirantes. Ou seja, quanto vale um ativo desse? Então, tudo isso gera muito valor. E aí é onde entra a outra parte, a parte do Google Maps. Eu acho que também é um bom exercício, é um bom salto, você pegar os fundos imobiliários, entrar e pegar o endereço e conhecer a região, né? Então, por exemplo, essa semana anunciou a compra de um fundo anunciou a compra de um shopping em Uberlândia, né? Então você vai lá, pega o endereço, vê o shopping, vê a região, vê a vocação, conversa com pessoas. Isso é muito, muito legal, né? Legal, Heraldo. Acho que vale mesmo levar o pessoal para conhecer alguns imóveis. Faz um pequeno tour aí, eu acho que vale a pena. Hoje tem muitas consultorias imobiliárias que oferecem versões gratuitas dos materiais e, claro, se você assina, você tem um material mais completo. Então, tem bastante coisa sobre isso. E lembre-se, todo investimento tem que ter um certo perfil. Então, fundo imobiliário, você tem fundo imobiliário mais conservador e fundo imobiliário mais arrojado. Tá? Não pense vocês, só porque é fundo imobiliário é conservador. Não, tem fundo imobiliário que é mais arrojado. Por exemplo, se eu estou comprando galpão logístico no raio 15 de São Paulo, eu estou sendo mais conservador. Se eu estou comprando galpão logístico no raio 60 de uma cidade no norte, nordeste, sudeste, sul ou centro-oeste, que não seja na região sudeste, eu estou tomando mais risco. Isso é ruim? Não, 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 não. Não estou querendo dizer. Não confunda qualidade com risco. Eu posso ter alguma coisa com bastante qualidade e também bastante risco. Eu posso ter um imóvel, por exemplo, na região metropolitana de Manaus, né? Ele pode ter mais risco, porque ele está um pouco mais fora do eixo, mas pode ser um baita imóvel. Tá? Então, não pensem vocês que porque tem mais risco não tem qualidade, né? Só que você tem que saber ponderar isso dentro da sua decisão de investimentos. Uma coisa que eu aprendi e repito sempre: suas escolhas mudam de acordo com o seu conhecimento. Eu tenho certeza que o Luiz, depois desse bate-papo aqui, que já está em 1 hora, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo aqui com mais prático, é, ele vai mudar o conhecimento, ele pode mudar as escolhas. Que seja para fazer
aquilo que ele sempre faz, mas o conhecimento vai calibrando as escolhas. Então, eu sugiro sempre que as pessoas busquem justamente esse conhecimento, para aprofundar no conhecimento, para que as escolhas fiquem refinadas. Eu brinco muito, né? Eu falo assim, a pessoa que investe totalmente na poupança, ela é conservadora? Quem arrisca dizer? Estou fazendo essa pergunta. Uma pessoa que investe 100% na poupança, ela é conservadora? Em tese é, né? Pois Ela é, tem pela minha experiência, Luiz, a grande maioria das pessoas que investem totalmente na poupança, elas não são conservadoras. Elas não têm conhecimento. Então, assim, elas se dizem conservadoras para justamente justificar a falta de conhecimento delas. Mas, na verdade, elas não conhecem nada de outra coisa. Você vai conversar com ela e fala, não, 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 não. Ela não quer nem saber. Então, por isso que hoje eu já não entro mais nesse. Né? Às vezes você está numa roda de amigos, você conversa com alguém, a pessoa, não, vai ser, não sei, aí fica com aquelas teorias da conspiração de tudo e acha que o mundo inteiro tá cismado de fazer alguma coisa. Então, assim, aí não dá. E, realmente, cara, tem que deixar na poupança, porque você não tem como conversar, né? A partir do momento que você vai tendo mais conhecimento, você vai entendendo os portfólios, entendendo os riscos e as oportunidades, e você é, desculpa, muito bem remunerado por isso. Quem investiu na poupança, 1.000 tem 2.100. Quem investiu em fundo imobiliário tem 3.300. Então, essa diferença, esse spread, é o custo do seu conhecimento. Né? O que eu posso dizer para você é que no longuíssimo, 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 passando de geração para geração, essa boca de jacaré tende a abrir. Né? Só para concluir aqui, os FIIs são ótimos instrumentos para quem já atingiu ou busca atingir a independência financeira. Eu estou nesse mercado há muito tempo, né? E assim, a gente já viu várias experiências de pessoas que atingiram a independência financeira com fundos imobiliários, tá? Assim, então, é muito importante. Pessoas buscando, eu tenho exemplo aqui na bacia, que está buscando atingir, já começaram com R$ 1.000, já tem 10, já tem 30, já tem 50, isso eu tenho aqui de sobra exemplo. Agora, que realmente já atingiram, aí, claro, são menos exemplos, porque o fundo imobiliário, como eu falei, ele começa a ganhar relevância de 2018 para cá, então não teve tempo ainda de você ter muita gente que efetivamente montou uma carteira de sucesso e está hoje vivendo de renda com fundo imobiliário. Porque coloque-se no meu lugar, coloque-se no lugar de uma pessoa que começou lá em 2018, com 10, 20, 30 mil reais, 50 mil que seja, e está investindo, investindo, investindo. Tá 6 anos depois, ela já está aposentada, entendeu? Então, assim, precisa de um pouco mais de tempo para a gente concluir isso daí. E aqui eu quero deixar uma provocação. Primeiro está o meu canal no YouTube, no Instagram, aí para vocês acessarem. Eu gosto de deixar uma provocação seguinte. Imagina, todo mundo deve ter do lado da cabeceira da cama um criadinho como esse. Imagina que você abre esse criadinho e coloca uma barra de ouro e US$ 10.000 lá dentro. E fecha essa gaveta. O que vai acontecer quando você abrir essa gaveta daqui 20 anos? o ouro vai estar um valor lá, e o dólar lá vai ter. É, o ouro acho que vai ter corrigido mais, né? Não, você está tentando prever o futuro, né? Mas eu vou te dizer, sem tentar prever o futuro. Quando você abrir essa gaveta, vai ter uma barra de ouro e US$ 10.000. Ponto. Entendeu? É isso, né? É o que vai ter. Baroni, mas aí o ouro vai estar valendo mais, o dólar não sei mais o que tal. Aí você tem que colocar inflação, você tem que colocar uma série de coisas. O que eu quero dizer é que vai ter uma barra de ouro e US$ 10.000. Ponto. Agora, se você abrir essa gaveta e colocar uma carteira de fundos imobiliários, o que vai acontecer quando você abrir daqui 20 anos? Vai ter uma carteira de fundos imobiliários? Sim. Só que essa carteira, ela vai ter procriado lá dentro. As cotinhas elas vão começar a se chocarem e criar mais cotas. Porque como elas pagam dividendos, elas vão começar a tremer lá dentro o tempo todo, vão pagar rendimentos, né? Não dividendos, rendimentos. Como elas pagam rendimentos, ela vai começar a tremer lá dentro e uma coisa vai começar a entrar na outra e eles vão começar a comprar mais cotas. Quando você abrir essa gaveta, vai voar um monte de cota no seu rosto. Por quê? Justamente porque ela tem essa capacidade de gerar rendimentos. A barra de ouro, Luiz, é uma barra de ouro que vai estar mais ou menos valorizada. O dólar são US$ 10.000 que vai estar mais ou menos
Existem gráficos até bem melhores do que essa fala minha, que mostra que quem investiu no passado, é bom que nos Estados Unidos você tem história, né? 100 anos investindo no Dow Jones lá, na SP500 e tal, investindo em moedas, em bonds, em tudo, né, que são os títulos. A diferença de quem investe em ativo real é muito grande de quem investe em ativo que não gera fluxo. Porque, Luiz, se você analisar bem, o que que faz você mora em São Paulo, certo? O que que faz o apartamento? Você mora em casa ou apartamento? Apartamento. Apartamento. O que que faz o apartamento que você mora valer X mil reais ou X milhões de reais? Para e pensa. Eu acredito que é o que acontece aqui pelo bairro, somado à inflação, né? E Se pela acertou, se acertou, eu diria aí um quarto ou um terço da resposta, mas está certa essa parte. Então, a primeira coisa que você falou vai depender da região. A região, se ela for uma região de adensamento, esse apartamento tende a, né? Por isso que quanto custa um metro quadrado para você morar nos Jardins? Entendeu? É bem diferente de você colocar um bairro muito distante, Itaquera, seja lá o que for, é bem diferente, tá? Por quê? Porque você está numa região mais adensada, que está mais perto das coisas, ou seja, a cidade se desenvolveu nesse entorno, por isso que custa mais, certo? Então Uhum. você acertou a primeira coisa. Segunda coisa, você também acertou, só faltou derivar um pouquinho. A inflação, só que eu vou inverter um pouco, eu vou chamar de custo de obra. Para você construir esse prédio que você mora, hoje, é muito, 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 muito mais caro do que foi há 10, 15, 20 anos atrás, certo? Sim. Segundo item. Terceiro item, que eu Demanda? diria, hã? Demanda? Demanda sim, que tem um pouco a ver com a região, mas demanda sim. É, Mas um outro item, é. que eu acho que é o mais importante de todos, é qual é o valor do aluguel no apartamento que você mora. Esse é o ponto. Se você paga, eu estou pensando por hipótese, tá? Se você paga ou recebe, não importa. Se você paga 3 mil reais de aluguel, esse apartamento tem um valor. Se você paga 20 mil reais de aluguel, esse apartamento tem outro valor. Então, por que eu gosto do fundo imobiliário? Porque ele é um ativo gerador de receita, diferentemente de uma barra de ouro. Uma barra de ouro é uma barra de ouro. E ponto final. É isso que eu quero que vocês entendam. É uma barra de ouro e ponto final. A barra de ouro pode ou não valorizar. Agora, o imóvel que você mora, ele valoriza ou desvaloriza por uma série de fatores, que vai custo de obra, localização, adensamento, demanda, valor do aluguel, né? Você acha que você daria conta de pagar um aluguel de um apartamento nos Jardins? A pergunta não precisa responder, estou dando um exemplo hipotético. Ah, sim. Por quê? Porque você tem bolso para pagar 15 mil reais para morar num apartamento nos Jardins, de aluguel. Não, não tenho isso aí. Eu tenho que morar, para eu ir trabalhar, eu tenho que pegar um metrô e não sei mais o que, demora 1 hora e meia. Aí você vai pagar 2 mil de aluguel. Agora, quanto vale o apartamento lá? Quanto vale aqui? Então, a receita que se gera. Agora, se eu tiver com uma barra de ouro embaixo do braço, se eu ficar andando em São Paulo para lá e para cá, muda o preço da barra de ouro? Ela não gera receita, entendeu? Então, é um ativo especulativo. É ruim? Claro que não. Claro que não. Pelo amor de Deus, eu não estou falando mal de ouro. Pelo amor de Deus. Eu só estou falando que ativos especulativos são baseados em preços os quais variam à mercê do mercado, né? Então, é importante deixar isso claro, tá? Eu vou abrir aqui um fundo imobiliário. De novo, para quem está nos assistindo aí, não é indicação de compra, nada. Alan, pois não? Rapidinho, você comentou sobre o fundo imobiliário ser uma opção para você atingir independência financeira, né? E a gente que vai começar a trabalhar com investimentos e a gente busca investir e conhecer várias opções de investimento. Fundos imobiliários, eu admito que eu já conheço, já ouvi falar, mas eu não investi ainda e pretendo. E um dos meus objetivos é lá na frente, né? Eu realmente atingir essa independência financeira. E hoje a gente realmente tem muita informação sobre investimentos em ações e várias opções.
Você acha que uma pessoa que investe só em fundos imobiliários, lógico, diversificando em vários tipos de fundo, pode atingir essa liberdade financeira somente investindo em fundos imobiliários, ou é interessante ela realmente aportar em ações, por exemplo? E outra dúvida, é possível mensurar quanto que eu vou estar recebendo de aluguel daqui a 15, 20 anos? É possível fazer essa conta? Legal. Bom, Heraldo, você quer fazer a pergunta? Porque a dele vai demorar um pouquinho a resposta. Eu acho que a minha também, viu? A minha é sobre a como analisar a gestão e também diferenciais competitivos. Eu acho que não é longa Tá. também. A sua é bem mais rápida, eu diria, mas vamos começar aqui por ele. Bom, primeira coisa que você perguntou isso para uma pessoa que só investe em fundo imobiliário, entendeu? Então, assim, eu só invisto em fundo imobiliário, 80% do meu patrimônio é fundo imobiliário, e o que não é renda fixa pós-fixada, que eu uso como reserva, enfim, e pronto. Então, sim, é possível, tá? Respondendo para você objetivamente, sim, é possível. Agora, a gente tem que lembrar que o que vai realmente fazer você atingir a independência financeira é a regularidade, não é o produto. Se, se você tiver uma capacidade de aportar boa e tiver essa disciplina, você atinge a independência financeira no Tesouro Direto, entendeu? O que acontece é que as pessoas, querendo acelerar a sua riqueza, querendo acelerar esse processo de construção de patrimônio e de aposentadoria, vamos falar, se é que eu posso usar esse termo, elas acabam usando investimentos muito especulativos com a ideia de falar assim, cara, eu vou colocar 1.000, vou tirar 10.000, aí depois desses 10.000 eu coloco mais 5 aqui, tiro mais 50. Eles criam umas contas assim que dá certo na primeira vez, na segunda mais ou menos, na terceira arrasta tudo e aí vira uma confusão só. Então, esse é o maior problema, Alan, das pessoas quererem produtos muito exóticos na esperança de multiplicar o capital e esquecer que o que vai realmente fazer você construir o patrimônio é a regularidade. Eu vou te mostrar uma palestra não, vou te mostrar uma planilha daqui a pouco para responder a segunda parte da sua pergunta. Já a pergunta do Heraldo, como é que você analisa a gestão, é uma pergunta que envolve uma certa subjetividade. Então, Heraldo, o que eu sugiro sempre para as pessoas? Imagina que você decide comprar um carro. E aí você fala que você quer um SUV, né? O que você deveria fazer? O que você deveria fazer? Você pode fazer o seguinte: ligar para um amigo seu que entende de carro e falar: ô, velho, qual carro você acha que eu compro? Ah, compra esse. Que é o que as pessoas fazem, né? Que é a dica, né? Aí depois o carro não é tão bom quanto você imaginava, tem um seguro mais caro do que você imaginava, gasta mais gasolina do que você imaginava, e aí é onde dá o problema, né? Aí você põe culpa nele e não você de ter seguido uma dica quente. Então, o que você deveria fazer? Você deveria fazer o seguinte: quais são as opções que nós temos de SUV aqui? Essa, tem as 10 opções. Você deveria ir em todas as concessionárias, conversar com todos os consultores, anotar o máximo de coisa que você pudesse, depois fazer pesquisa sobre qual é o valor de seguro desses carros, qual é o que as pessoas que são donos desses carros comentam na internet de reparos que normalmente são feitos para ver se faz sentido as coisas. Ou seja, você vai gastar um mês, 2 meses para fazer uma análise de qual seria o melhor SUV para você comprar. As pessoas não querem fazer isso. Então, fundo imobiliário é a mesma coisa. A partir do momento que você tem 10 fundos de logística, você vai ter que abrir um por um, vai ter que estudar cada fundo. Às vezes você vai ter que ver uma live minha que eu entrevistei um gestor, um vídeo meu que eu falei sobre o fundo, e aí você vai despender um pouco dessa energia e ver. E aí vai acontecer um fato engraçado, que vai ter um item que é impossível de ser parametrizado, que é a empatia, que é a, a subjetividade que, sabe, cara, você gostou muito do consultor da marca tal lá do SUV. Cara, foi tão bacana conversar com esse cara. Ele me passou tanto mais segurança. O carro dele é até um pouquinho mais caro, ou talvez ele até gasta um pouquinho mais de combustível, mas, cara, eu me senti muito bem conversando com ele, eu me senti muito seguro. Eu conheci a oficina lá, vi que realmente me pareceu a melhor preparada de todas. E essa empatia, ela é sua, entendeu? Como é um produto estruturado, não adianta eu vir aqui criar uma cartilha para você que não vai funcionar assim, entendeu? Bom,
eu posso até passar aqui, terminando a live, eu posso passar essa planilha para o... Posso não, eu vou passar, terminando a live, eu já passo para o, o, Legal. o Heraldo, desculpa. Uhum. Deixa eu ver como é que eu faço Em aqui, relação aqui. ao fosso competitivo, que o pessoal também chama de MOT, as vantagens competitivas de fundos, tomando como base, por exemplo, KNRI, HGLG, eu tenho um outro agora que eu esqueci o nome. Tudo bem que são classes diferentes, não é? Mas quais os principais fatores a analisar para observar pontos de vantagens Então, competitivas? isso daí eu vou te responder daqui a pouco, quando eu mostrar um relatório gerencial, a gente fala um pouquinho disso aí, tá Beleza, bom? beleza. Vocês estão vendo uma tabela aí? Isso. Isso. Essa tabela, principalmente aí para o Alan, que perguntou, é o que vai dar a resposta para a pergunta dele. Então, por exemplo, quanto que um fundo imobiliário hoje distribui de taxa real, ou seja, desconsiderando a inflação, etc. Mas você está assumindo que o fundo imobiliário ele vai distribuir um rendimento para você que está protegido pela inflação. Se você quiser ser mais conservador, você vai ficar no 0,7. Se você quiser ser um pouco mais arrojado, no 0,9, no meio do caminho, no 0,8. Então, para a gente ficar sempre no mais conservador, vamos pôr um 0,75. Aí agora, o Alan, eu não sei se você vai querer falar a sua particularidade, mas aqui eu posso colocar valores simbólicos. Então, assim, se você quiser falar, eu coloco, mas se você não quiser, não tem problema. Mas aqui vamos supor que você tenha hoje 20 mil reais, você consegue guardar 1.000 por mês, né? Você vai acumular 788 mil reais ao longo de 20 anos. Né? Se você for baixar para 15 menos, se você for para 25, vai ser mais. Quantos anos você tem, Alan? Tenho 23. Então, vamos supor que você vai aposentar com 60 anos, menos 23, para 37 anos. Então, você vai acumular 4 milhões de reais em 37 anos, tendo esse cenário aí. Guardar milão por mês e você deve ter uns 20 mil guardados. Tá? O que que acontece? O pessoal viaja nessa taxa, porque eles não querem esperar 37 anos. Você acha que é legal vir um professor aqui numa pós-graduação e virar para vocês e falar: você vai demorar 37 anos para aposentar? O cara não, o cara quer aposentar. O cara quer aposentar com 5. Com 5 você não aposenta. Só que aí o que que você vai? Você vai atrás de coisa que paga muito. Aí o cara vai atrás de coisa que paga 5% ao mês, 10% ao mês. Aí você começa a ver as loucuras. O negócio paga 10% ao mês, dá 9 milhões em 5 anos. Se isso existisse, todo mundo estava rico, ué. É claro que não existe. Olha a diferença, entendeu? Então, onde você vai ganhar? No tempo. Aí, essa azulzinha aqui, ó, eu vou, para facilitar a nossa vida, eu vou dar um igual e vou puxar esse valor aqui. Vou dar um igual e vou puxar essa taxa aqui. Vai ficar mesmo. Aí eu te pergunto, você está com quantos anos agora? 60. Eu vou te colocar mais uma expectativa de vida de 20 anos, ou seja, você vai, teoricamente, morrer com 80, tá? Ah, Barão, mas eu não começa a viajar também, né? Eu não estou falando você, Alan, mas quando eu digo não começa você a viajar, não estou falando Alan, estou falando pessoas que nos ouvem e pessoas em geral. A gente tá, o Alan, ele talvez vai conseguir guardar muito mais do que 1.000 reais por mês. Quando ele tiver com uma carreira mais consolidada, às vezes esse 1.000 aqui vai ser muito mais. Entendeu? E talvez, mas eu não sei se eu vou viver 20 anos depois dos 60. Cara, pelo amor de Deus, assim, ninguém sabe disso. Você tem que trabalhar com projeções. Então, assim, não viaja no sentido assim de que aqui não é uma planilha para trabalhar com certeza. Você não vai acertar os centavos aqui. Vai te dar só um direcionamento, que é a pergunta do Alan. Mas aí, Alan, olha que legal, você vai fruir, você vai fruir pelos próximos 20 anos. E aí eu te pergunto, qual que você acha que deve ser um salário legal para você, de verdade? Fala a verdade. Quando você tiver com 60 anos, você quer estar ganhando quanto no dinheiro de hoje? Cara, acho que 10 mil, assim, considerando que eu vou investir bastante tempo e tal. 10 mil é um bom salário para você no nível de hoje, certo? Sim. Você aposenta, tira 10 mil reais por mês e ainda deixa para os seus herdeiros 17 milhões e 900 mil. É melhor gastar mais, viu, Alan? Barone, então vamos gastar mais. Dá pra Então eu tirar. quero 15 mil, 50% a mais. Você ainda deixa 14 milhões de herança. Não, vamos gastar mais, 20 mil. Você ainda deixa 11 milhões de herança. Vamos gastar mais, 25 mil. Você deixa ainda 7,9 milhões. Tá bom, você dobrou o capital, você saiu de 4 para 8.
Então você vai ficar guardando milzinho aí. Quando você chegar com seus 60 anos, você para de trabalhar, tira 25 pau por mês e deixa 8 milhões de herança, o dobro do capital que você pegou no começo. Acabou, fim da história, acabou a live, fecha aí, acabou, vamos embora para casa. É isso. Ô, professor, e ele ainda pode aumentar o aporte aí, né? Considerando. Não, é claro que ele vai. Eu tenho certeza que o Alan, quando ele tiver 40 anos, você acha que ele vai estar guardando R$ 1.000 por mês? Se Deus quiser, vai estar guardando muito mais do que isso, entendeu? E eu vou começar a brincar só para dar um crepe na cabeça de vocês. Vamos passar então de 1.000 para 1.500? Vai para 5 milhões e 800 e ele deixa agora 18 milhões de herança. Os 8 agora é 18. Aí você vira e pergunta para mim se tem como aposentar com fundo imobiliário? Se é possível aposentar com fundo imobiliário? Agora eu que te respondo, Alan, é possível? Agora sim, tá aprovado, né? É regularidade. É regularidade. Entendeu agora, Luiz, que não é um jogo de nós contra eles? Não é um jogo de melhor ou pior? Então você está vendo que as pessoas às vezes discutem coisas que na verdade não é o foco, não é o cerne da questão? Entendeu? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Outra coisa, o que é essa tabela aqui? Ah, quanto tempo demora para eu atingir R$ 1 milhão, né? Em 20 anos, se você colocar esse valor, você chega em R$ 1 milhão. Ah, e se eu quiser atingir em 10 anos? Você tem que aportar 5 mil por mês. E se eu quiser atingir R$ 1 milhão daqui 25 anos? Você coloca 890. E essa outra tabela é uma brincadeira legal aqui, que é o seguinte. Vou dar a mesma coisa aqui, ó, igual, vou pegar o valor aqui de cima. Igual, vou pegar a taxa daqui de cima. Olha que legal isso aqui. Enquanto estiver aparecendo esse num, significa dizer que o dinheiro é infinito, ou seja, você vai retirar 12 mil e nunca vai acabar o dinheiro. Então, em teoria, é o seguinte: aposentei, se eu tirar 12 mil, meu dinheiro não acaba. É porque aqui eu coloquei qual é o valor residual, né? Aqui ele fala dinheiro não acaba. Por que eu fiz essa planilha? Porque tem Alans pelo Brasil afora, tem Luizes pelo Brasil afora, tem Heraldos e Anas Brasil afora, que querem acabar com o dinheiro. Então aqui eu faço uma brincadeira que é o seguinte, ó. 30 mil, 35. Aqui, ó. Quantos anos você retirando 35 mil, você acaba com o dinheiro? Em 23. Porque chega uma hora que você começa a corroer o principal. Mas com 23 anos você está zerado. Então vamos supor que o Alan fala para mim assim, Barone, eu estou com 60 anos, não casei, não tive filho, e eu quero acabar com esse dinheiro, não tem ninguém para deixar, então uma calopsita aqui, entendeu? Aí eu faço uma conta, tá bom, quantos anos você tem, Alan? 60. Sua expectativa de vida, você acredita que é até 80, 85? Tal? Aí a gente fica colocando valores até bater mais ou menos com a expectativa de vida. Então, os 35 mil, se ele ficar retirando com 23 anos, ele zera e aí vai só ter que fazer uma contazinha aí para com uma margenzinha, paga um plano como é que chama? De cemitério aí para quando morrer, seu melhor amigo aí mandar te enterrar, ainda ter o dinheiro já tá pago, entendeu? É mais ou menos isso, tá? Então é isso, certo? Bom, outra coisa que eu quero mostrar. Vocês estão vendo agora aí o relatório do Quineia? Isso. Isso. Aí entra a pergunta que o Heraldo me fez, né? Heraldo, você compara laranja com laranja e banana com banana, né? O Quineia, ele é um fundo híbrido, ele tem ativos de escritório com ativos de logística. O HGLG é um fundo só de logística. Então, a comparação não vai funcionar. Você não vai comparar um SUV com um sedã. Você vai comparar SUV com SUV. Você vai comparar sedã com sedã. Você pode até comparar um SUV esportivo, né? Tipo aqueles Cayenne lá. Mas aí você tem que achar um outro que seja um SUV esportivo. Você não pode comparar um Cayenne com um tiozão aí, será? Uma Hilux, sabe? Então, assim, são coisas diferentes. Hilux não, é SW4, né, no caso. Então, assim, esse é o ponto de maior dificuldade. Primeiro, você encontrar os pares para você comparar. A partir do momento que você tem os pares, você começa a derivar. Qual que é o tamanho do fundo? Se ele é um fundo, né, que tem muitos cotistas, tem bastante liquidez, se o histórico de vacância dele é baixo, se os imóveis estão localizados em regiões primárias das cidades, se aquele fundo, quando você olha sites específicos, né, como o Status Invest, que a gente usa muito, se nos últimos 5 anos, né, você tem como vir aqui, ó, www.statusinvest.com.br.
Se você vier aqui, por exemplo, digitar aqui KNRI, você consegue vir aqui, ó, e você consegue ver nos últimos 5 anos quanto que ele pagou de rendimentos. Então você vai ver que os rendimentos estão crescendo, entendeu? E aí você vai criando uma certa lógica para fazer essa comparação. Então, esse fundo A, os rendimentos estão crescendo. O fundo B está praticamente igual e o C caiu. Você já tem um indicador importante aí, entendeu? Ah, eu vejo a live do gestor A, do B e do C. O A comunica claramente, o cara domina o mercado. O B é meio ensaboado, fica meio naquele rame-rame. E o C, cara, não entendi nada que esse maluco falou, entendeu? Ou seja, você percebe, Heraldo, que o que vai fazer você decidir é você ter referências de comparação de laranja com laranja. Você não vai comparar um gestor de um fundo de shopping e achar que o que ele vai falar é igual ao gestor de laje corporativa. Não é a mesma coisa. Você vai procurar informações dos fundos de shoppings, dos gestores principais de fundos de shoppings, e dentro desse contexto, por exemplo, esse fundo tem mais ativos AAA, mais shoppings de classes maiores, então, mais altas, então o perfil de consumo dele é um. Esse outro fundo, ele tem um perfil de consumo mais baixo. Quer dizer que esse é melhor do que aquele? Não necessariamente. São características diferentes. Se você conversar com o gestor do fundo A, ele tem que te passar o racional por detrás de um fundo, de um shopping classe A. Esse daqui é de um shopping mais popular, que não é necessariamente um mau negócio. Shopping não é concurso de beleza. Você pode ter um camelódromo que dá dinheiro pra caramba. E você pode ter um shopping elitizado que está abandonado. Entendeu? Bom, aí, meus caros, aqui agora só para a gente concluir o nosso bate-papo aqui, eu só quero incentivar vocês a lerem os relatórios. Você vai ver que ele vai te contando o que ia acontecer em fevereiro, concluindo a locação de um andar, tá. E vai contando para você. Eu não vou ler isso aqui com vocês. Ele vai te contando, entendeu? Ele fala qual que é a taxa de administração do fundo. Ó, desse fundo existe desde 2010, quem é o gestor, que é o gestor que é ligado ao Banco Itaú, né? E vai falando, vai mostrando os rendimentos. Ah, tem um gráfico bem legal aqui, pessoal. Olha que legal. O azulzinho claro é somente considerando o valor da cota. O azul escuro é considerando a cota mais os rendimentos e os reinvestimentos. Então, mostra o quão importante, Luiz, é reinvestir. Entendeu? Então, olha o quanto que é importante reinvestir. Aqui mostra quais são os estados que ele tem em imóveis, mostra a tipologia, né? São 53% logístico, escritório. Contrato atípico e típico. O típico é aquele contrato mais tradicional, normalmente de 5 em 5 anos, tal, e pode revisar o valor do aluguel de 3 em 3. O contrato atípico normalmente são os contratos mais longos, mais perenes, e normalmente não, as multas são mais pesadas, tá? Aqui tem algumas exceções, mas a exceção da exceção, vamos trabalhar em cima da regra. Quantos por cento é corrigido pelo IPCA? Quantos por cento é pelo IGPM? Né? Os contratos são corrigidos. Aqui mostra o cronograma de vencimento. Isso aqui é um negócio legal, Heraldo. Eu olho um fundo e vejo que tem muito contrato para vencer pelos próximos 2, 3 anos. Isso é um ponto de atenção. Já aquele outro fundo, os contratos estão para vencer bem mais para frente. Né? Então, assim, são coisas que você analisa. Olha aqui, a vacância está caindo, a vacância física e financeira está caindo, as receitas adicionais estão aumentando, né? E aí vamos ao que interessa. Aqui tem os endereços dos ativos, né? As localizações no estado onde está, na cidade. E aqui tem todos os endereços e todos os ativos. Então, o que isso quer dizer na prática? Eu vou passar bem devagarzinho, enfim, mas não interessa entrar em detalhes de cada um dos imóveis, não tem sentido até fazer isso aqui. Mas tem quanto vale cada imóvel, olha só. São imóveis, esse imóvel aqui vale 230 milhões de reais, entendeu? Quem é locatário? Google e WeWork. Imagina, você ter a Google de locatário. É meio estranho, né? E aí, veja que ele tem prédios corporativos, mas ele também tem os galpões logísticos, né? Olha o tamanho dos galpões, né? Então, você tem vários galpões. Aqui, o que está escrito aqui, Luiz? Eu quero que você lê para mim. Entendeu? Então, o que eles fizeram? Isso aqui é um contrato com a Renner, de um galpão de 178 mil metros. Eles emitiram um CRI para financiar 150 milhões. Embora eles tenham gastado bem mais do que isso, eles financiaram uma parte, num custo bem barato de IPCA 4,75. E esse galpão
certamente gera mais do que isso. Então, aí que a brincadeira fica legal, Luiz. É como se eu comprasse um apartamento, vamos falar, financiado, com aluguel. Eu pago o financiamento e ainda me sobra dinheiro. É mais ou menos isso. Entendeu? E vence agora já, inclusive, em abril. É, Aí aqui tem algumas informações adicionais, você vê um fundo como esse tem 20 milhões de receita, enfim, tem bastante coisa, tem alguns gráficos aqui adicionais, e pronto, basicamente é isso. Aí aí normalmente eles pegam, isso aqui é legal, cada mês, né, eles pegam um imóvel e dão uma detalhada para você no imóvel. Então, esse dessa semana, desse mês, foi o Joaquim Floriano. Aí ele coloca o endereço, coloca mais detalhes, coloca os diferenciais do ativo. Ah, respondeu a dúvida do Heraldo. Pronto, ele mesmo já trouxe para você alguns diferenciais competitivos deste imóvel aqui frente à região que ele está. Entendeu? Meus caros, era isso. Agora, você pode fazer isso por um de shopping? Pode. Por que que eu não quero fazer? Porque o objetivo nosso aqui não é falar do fundo A, B ou C. Eu peguei esse porque está entre os 3 maiores do Brasil. Entendeu? Então, eu peguei só mesmo. E ele está entre os 3 e é um dos mais antigos. Multiportfólio. E é do banco, né, do Itaú, que é a Quineia. Então, eu peguei um grande, de uma gestora que é a do maior do Brasil, um dos maiores fundos do Brasil, que tem maior quantidade de tempo aí para a gente poder falar, só por isso. Não quer dizer que tem que ser esse fundo e só serve esse. Não, tem outros equivalentes aí também, em escalas e proporções diferentes, tá? Bom, agora sim, Heraldo, eu te passo a bola de volta, ver o que você acha que a gente pode adicionar aí para o pessoal. Eu vou deixar aqui no chat. Eu acho que já tinha escrito lá, não sei. Eu deixei meu WhatsApp aí, eu prefiro que às vezes você tenha dúvida, pode me chamar pelo WhatsApp, deixei no chat. Eu prefiro conversar pelo WhatsApp porque eu não uso muito redes sociais assim, né? Eu tenho um pessoal aqui da empresa que acabam acompanhando mais, porque realmente é muito intenso ali. Então, como vocês são alunos, eu tenho uma relação direta com alunos. Toda vez que eu dou aula para alguém, eu me comprometo a passar o celular, porque se você tiver alguma dúvida, pode me acionar diretamente aí, tá? Perfeito, professor. E isso serve também para quem está nos assistindo aqui na gravação, tá, pessoal? Eu passo o contato para vocês aí, fica à vontade para conversar com o professor Baroni, tirar a dúvida diretamente, tirar a dúvida também aqui abaixo dessa aula escrevendo ou lá nos grupos, tá? O importante é que vocês entendam por completo. A gente vai ter aulas ali também, onde eu vou fazer compra, vendas, vou mostrar ali operacional prático, né? Como fazer a seleção lá no home broker e abordar também a parte burocrática de quando vocês estiverem operando ali no cotidiano, na parte comercial, né? Se relacionando com o cliente, tá? A gente ainda vai ter um encontro falando sobre isso. E fiquem à vontade para fazer perguntas agora também, tá? Tirar dúvidas. Pode ficar à vontade, Ana Paula. A gente tá querendo ouvir sua voz aqui hoje também, tá? E Heraldo, antes que eu me esqueça, eu até tentei colocar aqui no chat, eu achava que tinha como anexar arquivo. Até tem, mas não aparece para eu escolher o arquivo. Então, eu estou te mandando no WhatsApp nesse momento, eu estou te mandando no seu WhatsApp nesse momento a planilha Vida Financeira, que é aquela que eu mostrei agora há Ah, pouco. perfeito, perfeito. Eu Então tá compartilho aí, com você eles. pode passar para a turma aí. Ótimo, maravilha. Eu compartilho com eles sim lá no grupo. Pode falar, Luiz. Eu sou um grande entusiasta de uma categoria de fundo de tijolo que é o residencial, né? Eu queria saber sua opinião sobre essa categoria, Baroni. Particularmente não ganhou tração no Brasil e eu acho difícil ganhar. Existe, mas é pouco ainda, escasso. Nos Estados Unidos deu muito certo, no Brasil eu acho que eu tenho minhas dúvidas. E eu vou te dizer por quê. O que interessa para o investidor? O que eu chamo de última linha. A última linha é o que interessa, é o que sobra para o cotista. E o imóvel residencial ele tem uma natureza mais complexa, porque historicamente o aluguel frente ao valor do imóvel é menor. Entendeu? Você recebe 1% ao mês, por exemplo, num imóvel comercial. Receber 1% ao mês num imóvel residencial é muito difícil. Entendeu? É muito difícil. Então, você já tem esse problema. Depois, você também tem um problema de escala. É muito pulverizado. É difícil você comprar um prédio residencial inteiro. Entendeu? Então, você tem que ficar comprando unidades. Aí é difícil você fazer a gestão disso, porque é oneroso e é perigoso, inclusive. Perigoso que eu digo não perigo. É perigoso que eu digo assim.
de você acabar não conseguindo é, gerar resultado, porque aquilo ali vai ficando inviável para você administrar, entendeu? Então é perigoso que eu digo nesse sentido, de não ser eficiente mesmo. Terceiro, os apartamentos que deram certo nesse molde são aqueles apartamentos que têm serviços agregados, que é aquele perfil do estúdio em São Paulo, super bem localizado, que o cara tem lavanderia, pet, tá, aquele monte de coisa, que isso agrega no prédio, mas em contrapartida você tem que ter todo também serviços contratados para atender tudo isso. Então, no final, quando você vai tirando os intermediários, os consultores que trabalham com esse pessoal, tal, o que sobra acaba sendo, na minha visão, pouco para o investidor, entendeu? Perfeito, professor. E só para concluir, são tickets menores, né? O que isso quer dizer na prática? Para você realmente gerar muito valor, você tem que comprar e vender no atacado. E não é todo dia que aparece alguém querendo comprar 80 apartamentos de mim, e também não me aparece todo dia alguém querendo me vender 100 apartamentos, entendeu? Então, agora é diferente de eu querer comprar 10% de um shopping lá. Então, como eu falei, teve uma operação aí essa semana de 40% do shopping Uberlândia lá, Uberlândia Shopping, né? Então, é mais fácil aparecer isso, entendeu? É mais fácil alguém vender um galpão. Então, teve uma negociação aqui recente também, que foram é, 8 vendas, né? 7 de ativos do Açaí e uma do Pão de Açúcar, e comprando 3 lojas da Decathlon. Então, assim, esse tipo de coisa aparece. E são valores assim, a transação vai ser 600 milhões de venda e 180 de compra. Agora, apartamento estúdio funcional, para você chegar numa escala de gastar 100 milhões, pô, é apartamento para caramba, entendeu? Então, a escala é complicada, né? Posso aproveitar e fazer mais uma também? Pode, claro. Não é bem sobre fundo imobiliário, mas eu acho que essa aí talvez você saiba responder. Uma coisa que eu não entendi, lendo as notícias esse ano, foi que aquele prédio do Itaú na Faria Lima, né? Que dizem que é o mais caro do Brasil e tal. E eu não entendi por que que o Itaú transformou aquilo numa LCA. Porque, para mim, eu não entendo por que que ele não pegou simplesmente do caixa lá e Luiz, eu sugeriria você ler de novo, porque eu não tenho conhecimento sobre isso e nem vejo como isso acontecer, porque o Itaú usar um imóvel como letra de crédito do agronegócio, ah, ele fez isso. então, mas mesmo assim, LCI, no caso, não foi, não, Luiz? mas mesmo assim, o LCI é uma letra de crédito, né? Ela é normalmente para crédito pulverizado de pessoa física que está comprando apartamento. Hum. Leia de novo aí, o que pode Posso ocorrer, dar que uma eles podem olhada ter aqui? emitido um CRI Acho para que aqui. financiar a aquisição, que é o que eu te expliquei aqui. Super normal, entendeu? Deixa eu ver, peraí. Dá uma lida aí, enquanto se alguém tiver mais alguma pergunta. Pô, Mas eu, enquanto o mas pessoal vai pensar. eu não li a parte. Se eles fizeram alguma coisa, eles fizeram disso que eu falei, que é um CRI, emite um CRI para comprar. Se eles fizeram. Mas eu acho que eles não fizeram. Eu acho que eles compraram mesmo direto e pronto. Eu também não vi nada sobre essa emissão, É, não, eu também professor. não vi. Mas, professor, vamos pegar um pouco aqui da parte dessa apresentação mais pitch de elevador, né? Como você convenceria ou orientaria uma pessoa para. Imagina que eu sou um investidor, tenho lá 5 milhões para aplicar, estou pensando até em tirar uma parte desse recurso para comprar alguns imóveis, e aí eu estou analisando para ver qual é o melhor custo-benefício, risco, enfim, o imóvel ou os fundos imobiliários, resumindo tudo que a gente já Ah, é viu. fácil. 5 milhões você vai comprar quantos imóveis? Eu estou pensando em comprar 2 imóveis para viver de renda. Isso, aí você vai ter 2 locatários, 2 imóveis em 2 localizações específicas. Com 5 milhões, você vai ter milhares de locatários, centenas de imóveis e localizações variadas e uma gestão profissional e vai receber, eu diria, bem mais. Por quê? Nesses imóveis de 5 milhões, você vai receber um aluguel e você vai ter que pagar 27,5% de imposto. E no fundo imobiliário é líquido de imposto de renda. Então, assim, esses 5 milhões, fazendo uma conta bem conservadora, ele vai dar 40 mil, né? Por mês, líquido de imposto de renda. Olha,
Para você receber 40 mil de 5 milhões em imóvel real, é difícil, hein? É difícil. Pode pesquisar aí. É fácil, é só você fazer uma conta. Imagina que você tem 5 apartamentos de R$ 1 milhão. Quanto que uma pessoa paga num apartamento de R$ 1 milhão de aluguel? Vamos supor que seja aí 5 mil. E olhe lá. E olhe lá. Então, 5 mil vezes 5, 25 mil. Você ainda tem que pagar um imposto de renda, alguma taxa de administração, que é mais ou menos uns 10. Vai te sobrar aí, Três. sendo bem, assim, modesto, vai me sobrar 70% desses 25 mil, né? Porque só de imposto de renda é 27,5. E ainda tem a burocracia, né? 17.500. Hã? E ainda tem toda a burocracia. Exato. Exato. Então, R$ 17.500. Então, num fundo imobiliário você recebe 40, nesses dois imóveis, nesses 5 imóveis, no caso que você tem, você recebe 17.500. É isso. Entendeu? Perfeito. Ó, o Luizão mandou aí nos comentários, ó. Ah, é letra financeira. Aí sim, LF. Aí Não, sim. não, desculpa. Mas É. A isso eu letra entendi. financeira ela coloca isso no mercado, que aí ela vai pagando meio que parcelado numa taxinha de CDI lá, entendeu? Mas se ele tem dinheiro para comprar à vista e não BI, por que que ele faz isso? Porque aí vai Porque Custo-benefício. é inteligente você usar capital de terceiros de baixo É. custo. Você não aceita. Eu queria ter uma letra financeira do Itaú recebendo 100% de CDI, pô. Entendeu? E ele vai pegar esse dinheiro muito barato e vai aplicar em coisas que vai dar muito mais retorno para ele. A inteligência do empreendedor é exatamente essa: é você fazer dinheiro com capital de terceiros. Entendeu? Custo-benefício, custo de oportunidade. Pode falar, Alan. Eu vou fugir um pouquinho aí do assunto. Na sua opinião, vale mais a pena você, vamos supor que você não tenha um recurso, assim, você não tenha capital. Vale mais a pena você comprar um imóvel, um apartamento, enfim, para você morar, ou alugar, né? Você morar de aluguel, considerando que você não teria o capital para comprar o imóvel, teria que financiar e tudo mais. Eu sei que Tá. se você financia, automaticamente você paga juros. Mas pensando em valorização do imóvel, enfim, preço do aluguel, e no final você vai ter o imóvel próprio no seu nome, o que que você acha que é mais sensato de fazer? Matematicamente, não tem nem o que discutir, tá? A segunda opção aí. Porém, quando você fala comprar um imóvel, eu estou entendendo que é para você morar. E aí tem um outro ponto que as pessoas não entendem às vezes. Não é uma decisão matemática, é uma decisão de vida. Vai envolver você, a sua esposa, potencialmente um filho que ela estiver esperando, hoje às vezes já tem um filho, está vindo o segundo, que você está precisando agora de um apartamento um pouco maior, ficar mais perto das escolas desses meninos. Isso não é matemática, Alain. Para de procurar uma solução matemática para alguma coisa que é de vida, entendeu? O que eu vejo de vídeo do pessoal fazendo e falando e planilha, cara, eu mato esse assunto em 30 segundos. Não é matemática, é vida, entendeu? Vamos fazer o inverso agora. Você vai no apartamento, a mulher vai ficar todo dia te atazanando na cabeça que esse apartamento não é meu, que eu não aguento, e não sei mais o que, e você fica investindo nesse negócio de bolsa, vai acabar com a sua vida todo dia lá. Vai resolver? Não. Entendeu? Então, é uma decisão de vida. Agora, ao contrário, ela também é super parceiraça assim, desse lance de investir, ela estuda também o mercado, também tem a carteira lá dela. Nossa, vamos fazer assim tudo. Aí quando a gente tiver com os meninos um pouquinho maior, aí sim a gente decide o que faz, mas vamos juntar o máximo que a gente puder agora. Então depende, é de vida, meu amigo. É família, entendeu? Agora, o que eu vejo é as pessoas misturando claramente investimento de patrimônio. Isso para mim é o erro mais grave que existe. Patrimônio é uma coisa, investimento é outra. Você falou uma coisa aí perigosíssima, que você cava o seu próprio buraco aí. Ah, porque eu vou financiar, eu sei que eu pago juros, mas também tem a valorização do imóvel, e daí? Como é que é aquela música? E daí, né? Tararara. E daí? Isso não quer dizer nada. O apartamento é para seu benefício. Agora, se você for um comprador e vendedor de imóvel, o preço é importantíssimo, o custo de capital é importantíssimo, a receita que você gera com ele é importantíssimo, o ganho que você vai gerar, o quanto você vai pagar de imposto, é outra cabeça, aí é planilha. Agora,
Que lógica que tem que você está comprando um imóvel que, não, ele vai valorizar, mas e daí? Você está sentado em cima dele. Você vai. Quando alguém bater na sua porta e falar assim, eu pago aí 20 mil a mais, você vai jogar sua família toda na rua e vai vender o imóvel porque alguém falou que vale mais. Para com isso, Alan. Entendeu? Não procura resposta para coisas que não tem, como você mesmo usou, não tem sensatez nenhuma. Entendeu? É, o que você fez a sua pergunta, né? O que é mais sensato fazer? O mais sensato fazer é nem ter esse tipo de pensamento, porque as coisas não se misturam, entendeu? Agora, você é um cara hoje que já tem a sua carreira, ou não, mas vamos supor por hipótese, vamos tentar trabalhar num cenário um pouco mais assim limitado para que a gente conseguir construir um raciocínio que possa ficar assim. Aí você foi lá, casou, teve um filho, dois filhos, você vai o quê, acumulou patrimônio, carreira super bem sucedida, sócio às vezes ali no teu negócio lá recebe um dividendo, tem a sua carteira de investimentos junto com a sua esposa, né, com a sua família, que gera lá rendimentos, etc, etc, etc. E aí você fala, tá, e agora? Não, agora eu acho que a gente merece um apartamento realmente melhor, que a gente já está aqui com uma certa idade, a gente precisa de mais conforto, passar uma vida toda aqui, 20 anos ralando, e agora a gente está num momento que os nossos filhos já estão maiores, daqui a pouco vai vir as namoradas, namoradas, os namorados, vai vir, quem sabe um netinho aqui, outro ali, então a gente precisa ter um lugar mais confortável para receber. Tá, e se eu comprar esse imóvel, isso dentro do meu patrimônio total, ele já não é tão mais significativo assim. Porque agora eu tenho um capital maior que se eu comprar esse imóvel já não vai me impactar mais, como hoje aos 23 anos de idade. Aí é outra história. Você percebe como é que é muito mais vida do que matemática? Entendeu? É isso. Mais alguém, Geraldo? Posso fazer mais um? Já que Claro. aproveitar, pô. É, dos REITs, né? Você hoje investe em REIT, Cara, eu não. comparado ao Brasil, você acha que tem alguma desvantagem, vantagem? Qual é a sua Tá. opinião sobre? Eu conheço pessoas que são especialistas em REITs. Tá? E um que eu mais confio, que eu mais conheço, muito amigo meu, ele fala o seguinte: o maior erro de quem investe em REIT é achar que o REIT é a mesma coisa que fundo imobiliário. Cara, é muito diferente, mas é muito, muito, muito diferente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os REITs equivalem muito mais a empresas imobiliárias do que fundos. Aí sim a alavancagem é bem mais perigosa, muito mais perigosa, mas muito mais perigosa. Tanto que tem REIT grande que cai 50%, 60% quando dá uma crise lá. Terceiro, eu gosto de ter acesso às informações. E os REITs não têm, eu não vou conseguir nos REITs ter essa mesma desenvoltura que eu tenho aqui. Quarto, para quem é residente no Brasil, paga imposto para chuchu para trazer os rendimentos de lá para cá, tá? São taxas altas. Tem umas gradualidades lá, mas vão por 30% de imposto você vai pagar. Quinto, nem sei qual item que eu tô. Eu não tenho intenção de morar nos Estados Unidos, então eu não tenho intenção nenhuma em receber em dólar. Não tenho nenhuma intenção de fazer isso, tá? Sexto, cara, os REITs foram muito bem sucedidos quando comparados com os ativos em geral lá nos Estados Unidos. E é o que está acontecendo aqui no Brasil. Os fundos imobiliários eles estão performando, estão desempenhando em boa parte das vezes melhor do que as ações brasileiras. Então, eu acho que se eu tenho muito mais informação aqui, se eu tenho muito mais flexibilidade aqui, eu não tenho que ficar com esse negócio de mandar dinheiro para fora, traz para cá e volta para cá, eu não vou ter riscos. Eu vou ser bem sincero com você, tá, Luiz? Às vezes eu tenho um pouco de medo, cara, da economia americana, assim, o nível de alavancagem deles é muito alto. Assim, se você imaginar que os Estados Unidos, que todos os governos são empresas, a empresa americana, vamos falar assim, né? Ela tem um grau de endividamento muito alto, tem uma série de coisas que acontecem no mundo que esbarram em muitas coisas deles. Então, assim, eu acho que me conhecendo como eu conheço, e aí entra uma das vantagens, né? Defina o seu círculo de competências e fique dentro dele. O REIT, ele é um círculo de competência
mais distante, mais amplo e mais complexo. Que o pouco que eu já estudei foi suficiente para entender. Aliás, inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na empresa aqui que eu trabalho, a gente está fazendo 7 anos, né? E aí fizemos uma live essa semana e pegamos pensamentos de 7 investidores. E aí, para fazer uma coisa ficar legal, mais dinâmica, um dos investidores foi uma frase minha, né? E sabe qual foi a frase que eu falei? Um pensamento que eu falei ali? É, no mercado financeiro, descobrir o que você não quer é muito importante. Porque quando você descobre o que você não quer, fortalece muitas premissas daquilo que você quer. E quando eu estudei os REITs, eu descobri que eu não queria os REITs. Não porque sejam ruins, nada, mas é porque, como eu falei, tem muitas opcionalidades dentro do veículo de investimento que me incomodam um pouquinho, entendeu? Aqui no Brasil, definitivamente, eu acho que não funcionaria, porque tanto que a gente está vendo as empresas imobiliárias fazendo negociações para fundos imobiliários, porque é mais eficiente. A estrutura de custos de um fundo imobiliário é mais eficiente do que uma empresa imobiliária. E quando você olha as empresas imobiliárias listadas, as incorporadoras, as empresas de real estate no Brasil, foram poucas que deram muito certo. A grande maioria se deram muito mal, inclusive, ou estão dando ainda aí. Tem exemplos bons, claro que tem, né? Mas a amostragem não é muito favorável. Já para fundo imobiliário é o contrário, você tem uma amostragem bem mais positiva, justamente pela eficiência do produto, entendeu? Agora, Baroni, vou te fazer uma pergunta diferente. Se você tivesse que investir lá fora, você investir em REITs, eu investiria talvez num ETF de REITs. Talvez eu buscaria essa alternativa. Eu buscaria 2, 3 ETFs ali, conversaria com algum especialista e teria, 5 ETFs, 3 a 5 ETFs interessantes, e tendo de REITs também, talvez alguma coisinha de SP500, mas eu teria alguns ETFs ali. Eu acho que seria a forma. Sabe por quê que eu acredito nisso? Não só por mim, mas é porque o próprio Warren Buffett falou isso, né? No mercado americano, você bater a média do mercado é muito difícil. Então, se você tem um ETF, você tende a ser a média, e ser a média nos Estados Unidos é muito bom. Aqui no Brasil, nós temos um mercado ainda muito desarbitrado. Você vê, o Heraldo me fez uma pergunta que, em teoria, assim, na boa, essa pergunta muita gente faz para mim. É muito comum essa pergunta. Mas se você analisar friamente, Heraldo, é uma pergunta bizarra, não é? Eu tenho 5 milhões, eu vou comprar 2 imóveis ou vou comprar 20 fundos imobiliários que têm 300 imóveis? Mas a lógica, primeiro, essa pergunta não tem lógica. E segundo, mesmo que tivesse lógica, você concorda comigo que esse de 2 imóveis tem muito mais risco, deveria pagar muito mais? E no Brasil está ao contrário. Então, assim, Luiz, eu tenho tanta opção no Brasil, eu tenho ainda uma margem de segurança tão gigante no Brasil, que não faz sentido olhar para fora. Eu conheço os gestores todos, eu conheço o mercado todo, eu converso com esse pessoal todo dia, eu estou respirando isso aqui o tempo todo. O mercado é super desarbitrado. Perguntas como essa do Heraldo, enquanto tiverem Heraldos fazendo perguntas dessa para mim, cara, significa dizer que eu tenho um mar de oportunidades na minha frente. Quando o Heraldo me fizer uma pergunta assim, Barone, eu tenho aqui fundo imobiliário, ele está me pagando 0,3 por mês. Se eu vender esses imóveis, fundo imobiliário aqui, comprar umas kitnetzinhas aqui, eu vou receber 0,6. O que você acha? Quando o Heraldo me fizer essa pergunta, opa, mas nós estamos longe disso, mas muito longe, Muito, muito. entendeu? Então nós temos uma oportunidade aqui para os nossos netos, viu? Então, o Warren Buffett falou uma vez, né? Don't bet against America, né? E eu vou falar ao contrário, don't bet against fundos imobiliários, entendeu? Não aposta contra eles não, que o tempo está mostrando tudo ao contrário para a turma aí, né? E não é à toa que nós temos 2.600.000 investidores, né? Ou seja, vamos imaginar que nenhum de nós esteja certo. Você concorda comigo que tem a possibilidade de eu ter falado um monte de abobrinha aqui para vocês? Sim ou não? Pode falar. Concorda ou não concorda? Eu posso ter falado um monte de abobrinha, certo? Beleza? E aí, Luiz? Entraram 80 mil novos investidores no mês passado. Então, eu falo muito isso. Eu falo assim, não importa o que o Baroni pensa, não importa o que o Luiz pensa. O que importa é o que o mercado pensa. Entraram 80 mil investidores. Entendeu? Então, assim, não sei, hein? O consciente, normalmente coletivo, assim, tende a ser mais
fica essa reflexão aí para vocês. Se eu estivesse perdendo o cap market cap, né? Terminou hoje uma emissão de um fundo que captou 700 milhões, entendeu? Esse tempo atrás aí teve duas emissões de 1 bi cada uma. Então, o mercado está comprando, o mercado está comprando, o mercado está comprando. Então, e os juros ainda está em 2 dígitos. E quando o juro cair para 8,5, 8, eu já vi juros em 6, 7, fundo imobiliário valorizando 40% assim. Estou falando que isso vai acontecer, pelo amor de Deus, não coloque palavras na minha boca. Mas a gente está vendo uma coisa no Brasil que é inédita. Você está tendo juros ainda altos e você tem mais investidores chegando e mais emissões acontecendo. Isso normalmente nunca tinha acontecido até então. Entendeu? É isso, Mais então, alguma coisa, pessoal. Geraldo? Alguém mais com alguma dúvida? Não, né? Acho que tá. Valeu a pena aí? E aí, pessoal, valeu a pena? Vocês se respondem aí, tá? Valeu, Luiz? Valeu, valeu. Então tá bom. Com Falando certeza valeu, ok, né? falando ok, Bastante conhecimento aqui. vamos que vamos. Então tá, pessoal, meu telefone está aí, vocês fiquem à vontade para mandar quando quiserem, alguma mensagem, fiquem à vontade. Só dizer que é amigo do Heraldo aí que eu lembro na hora, tá bom? E quem estiver assistindo a gravação também pode mandar, não tem problema não, porque pode ser que assistindo a gravação surja dúvida, né? Isso E aí, qualquer coisa a pessoal. gente volta aqui para outro bate-papo, outra rodada. E quem achar muito complexo fazer gestão de fundos, desses produtos sozinho aí, já chama o professor lá no privado também, e já conversa sobre isso, tá? Professor Gestão não, Baroni, análise no caso, né? Análise. muitíssimo obrigado, tá, meu amigo? Excelente aula, eu tenho certeza que agregou muito aqui ao pessoal. Mais uma vez a todos, né? Os que estão aqui ao vivo, os que estão aqui gravados também. E, pessoal, mais uma vez, deixem as perguntas nos comentários, fiquem à vontade para falar com o professor, tá? E até o próximo encontro. Desejo uma excelente noite aí a todas. Um grande abraço. Valeu, pessoal, um abraço.